Fala galera, estamos aqui para o nosso primeiro podcast do Gilson Melo. Sou eu que vos falo. E é o seguinte, a gente está com esse podcast aqui, começando esse primeiro episódio, vai ser muito bacana. A gente vai criar muito conteúdo para vocês, a ideia é realmente gerar um conteúdo de qualidade para vocês, mas num bate-papo descontraído. É importante que você entenda que aqui não vai ter... A gente não é uma entrevista que eu vou fazer aqui, pelo contrário. Eu vou trazer pessoas que eu gosto, pessoas que eu respeito, pessoas que têm conteúdo para trazer aqui para vocês e, ao mesmo tempo, a gente poder extrair histórias interessantes dessas pessoas, que talvez eles não contariam numa entrevista mais formal, alguma coisa assim. E, junto com tudo isso, claro, sempre um conteúdo relevante para vocês. E eu quero já apresentar aqui para vocês o meu convidado do podcast 01, tinha que ser ele, meu amigo internacional, esse cara que é top demais, Dr. Marcos Zumba! Dr. Marcos Zumba! Que honra, muito obrigado aí, assim, me sinto lisonjeado e honrado, porque o primeiro de uma série de diversos de sucesso. Verdade. A gente se sente muito, assim, feliz. Eu te agradeço demais por esse convite e pode ter certeza que abrirei meu coração. Legal, legal. Isso que é bacana, abrir o coração. Cara, Zumba, eu quero primeiro falar pra galera aqui um pouco sobre o Zumba. O Zumba é um advogado, mas pra mim é muito mais do que isso. Pra mim, eu costumo dizer pros meus amigos que o Zumba, que você é o rei do networking, cara. Você é o cara que sabe se conectar com as pessoas. Você é um cara que, assim, a gente fala muito eu, na minha área, né, falo muito de entender de pessoas, ser especialista em pessoas, fiz cursos para isso, e você é aquele tipo de pessoa natural, é aquele cara que sabe lidar com pessoas, sabe lidar com gente de uma forma assim que de verdade, você sabe, eu já falei isso para você em off, falo para outras pessoas quando você não está presente. Legal. É alguém que realmente sabe se relacionar muito bem, e você precisou aprender isso com a vida, né, Zumba? Verdade. Você precisou aprender isso no dia a dia para poder vencer, para poder ter. Hoje você, assim, eu não quero que isso aqui seja uma entrevista, claro, mas só pra galera entender um pouco, hoje você é um cara que, pô, tem escritórios de advocacia aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no centro do Rio de Janeiro, que são os polos aí do business aqui no Rio de Janeiro. Só que você tem também nos Estados Unidos, né? Você tem escritório em Miami, é isso? Nós temos um escritório em Miami, nós temos um escritório em Orlando. Em Orlando, inclusive, a nossa sede é sede própria. Eu tô... Caraca, peraí. Sede própria em Orlando, filho. Que maneiro, que maneiro. A gente está com a sede própria em Orlando. Eu tô indo para 6 anos morando nos Estados Unidos, como você sabe. Isso. É uma experiência bem diferente, uma experiência assim... foi um desafio para mim, e isso aí tem sido muito legal. Nós estamos ali em Orlando e em Miami. Em Orlando, eu moro em Orlando. Sim. E quando você fala, Gilson, acerca de relacionamento, acerca de business, eu posso dizer o seguinte: eu acho que essa minha facilidade no aspecto de relacionamento é porque eu gosto de gente. Muito bom. Eu gosto de pessoas. E eu, graças a Deus, Gilson, pela minha origem, eu consigo trafegar em todas as áreas. Eu consigo trafegar do mega empresário como o cara lá da comunidade. Eu, por exemplo, como isso aqui é muita vontade, muito tranquilo, né? A gente se sente muita vontade para contar nossas experiências. Eu cheguei no Brasil agora no dia 29 de setembro. Era para voltar no dia 10 de outubro. É verdade, você ia voltar e já estava tudo certo para você ir embora. Certo. Eu fui para o aeroporto, eu, minha esposa e minha filha. E quando chegou lá no aeroporto, eu recebi uma ligação muito importante, e aí me obrigou eu não posso nem falar dispensar, porque eu falei isso aí para minha esposa. Você me dispensou, né? Eu embarquei as duas, né? E aí eu fiquei em São Paulo, voltei para o Rio e estou aqui até agora. Mas quando nós chegamos aqui, para você ter uma ideia, no dia 29 de setembro, no dia 2 de outubro, nós fomos ali para a comunidade, para o Complexo da Maré, um local onde eu fiquei 13 anos. Isso que eu ia falar, você tem essa origem, né? Você veio da... na verdade eu não sou da... Não é de lá, mas eu você... não sou de lá, mas eu fiz um trabalho social lá por 13 anos. Caramba. E a gente tem uma relação muito boa, e minha filha
fez aniversário no dia 27 de setembro, bem próximo da época que nós chegamos, e aí nós fomos lá visitar o pessoal no complexo. Tem amigos lá? Não, tudo? Muitos amigos, e aí muito legal, isso daí me encanta. As pessoas às vezes falam assim, pô, Zumba, cara, eu te vi com o presidente da República, ou eu te vi com um senador, eu te vi com um jogador de futebol, mas aí o cara me vê também lá no Complexo da Maré. Fizeram um bolo pra minha filha na rua, maneiro, aquele negócio, aquelas cadeiras, uma macarronada. Não, e o legal é que não é uma coisa só tua. Tipo, a Manu, que é a filha mais nova do Zumba, a Manu, ela compartilha, ela tá lá, tá feliz lá, a gente vê as fotos, vê tudo, isso é muito maneiro. Então isso aí não é uma coisa que eu faço através de uma representação, aquela coisa... Sim, pra mostrar olha só como eu sou humilde. Nada disso, eu tenho um prazer nisso. Então, da mesma forma que, graças a Deus, eu trafego lá com as autoridades, eu consigo trafegar muito bem e me sinto bem. Eu costumo dizer que eu sou meio... Eu sou pobre pra muita coisa, entendeu? Então, tipo assim, graças a Deus minha vida mudou e tudo mais, só que eu percebo o quanto que eu preciso aprender ainda, e eu falo isso por você, porque assim, eu já tive contigo em algumas reuniões, igual daquela mulher ricona lá que a gente foi naquela mansão e tal. E tipo assim, eu ainda sou aquele pobre que fica meio sem jeito. Como é que senta aqui na mesa? Tem tanto copo, tanto garfo, tanto não sei o que lá. E você é o cara que, tipo assim, a Fabiana falou muito isso, né? Porque a Fabiana tem muito disso. Ah, mas a gente vai sentar com aquela pessoa rica lá, será que ela é fresca e tal? E antes dela da Fabiana te conhecer, eu falei, cara, você vai ficar felizão de conhecer a Natália, conhecer o Zumba, porque a Natália é a esposa do Zumba, porque eles são muito simples e ao mesmo tempo, se tiver que sentar com o presidente da República, ou, se bem que o presidente da República hoje também vai comer, público. Vai comer, tomar no copo de bar. Mas o Jair sempre foi muito simples. Então, sempre foi muito. A Manu teve a convivência direto com a esposa, com a filha dele. Ah, legal. Cresceram, nós somos do mesmo condomínio ali. Sim, né? Tu mora lá. E aí, tu tem uma casa lá, né? Tu mora em Orlando. Então ele é muito simples também. Não, o cara, tipo assim, o cara mora em Orlando e tem uma casa ali no condomínio do Bolsonaro, tipo... Mas a gente vai falar sobre esses crescimentos aí, tudo. Eu acho que é muito legal, quero extrair algumas coisas, aprender, como aprendo contigo pra caramba. E assim, então, o quanto que isso tu considera assim, importante? Na verdade, eu não posso nem te falar como que tu aprendeu isso, que eu acho que foi a vida que te ensinou isso, sim, né? Claro. E muito tu já vem assim, porque tem pessoas que têm essa coisa natural mesmo, de saber se relacionar com as pessoas, mas o quanto que tu considera que essa tua facilidade de você já disse que o segredo é gostar de gente. Eu concordo plenamente, porque não tem como você entender de gente e você conseguir se relacionar bem se você não gosta de estar com pessoas, né? Mas o quanto que você considera que o teu crescimento, da onde você veio, tu vem da onde, Zumba, assim? Então, Gilson, eu acho que existem algumas pessoas que eu agora nessa semana, como aqui o papo é descontraído, não é aquela entrevista formal. Exatamente. Eu tenho um sobrinho. Esse sobrinho, ele ficou órfão muito cedo. A mãe morreu quando ele tinha 6 anos e o pai morreu, ele tinha 10 anos, que é meu irmão. Minha mãe, com 76 anos, criou ele numa comunidade chamada Cordovil, Cidade Alta, na verdade de onde é a minha origem. E aquele menino ali, ele tinha tudo para dar errado, porque o cara foi criado na comunidade, vendo fuzil, vendo isso, vendo tráfico, aquela coisa toda. E agora, na última sexta-feira agora passada, eu tive a honra e o privilégio... Eu vi as fotos. De estar na formatura dele da Polícia Federal. Caramba, então tem uma história aquele garoto. Ele se tornou um agente federal, é um cara muito humilde, muito simples... E isso tem uma conexão exatamente comigo, porque ele conviveu comigo, o dia a dia dele foi comigo. Agora, por exemplo, na sexta-feira, quando eu fui lá na formatura, logo depois, nós estávamos conversando e eu sempre falei para ele isso. E ele falou, tio, eu sempre lembro disso. Eu falei, filho, a essência do teu crescimento é a sua humildade. Maneiro. Permaneça humilde com pessoas do mais alto nível ou como aquelas pessoas simples e assim, que não são tão privilegiadas quanto nós temos diversos privilégios de poder gozar de muitas coisas. Então, você vê que, graças a Deus, você é um cara também bastante popular, eu sei disso, você é um cara muito aberto, muito simples e você acaba alcançando também, eu fui no teu último evento, assim, sim, eu no controle lá em janeiro. 2.500 pessoas, ali nós tínhamos pessoas de vários níveis,
como grandes executivos, políticos, como uma galera muito simples. Povão. Então, Gilson, uma mensagem que a gente aproveita, todas as vezes que a gente se reúne para fazer isso aqui, a gente tem sempre um foco de instruir. Você é expert nisso, você é um cara que no seu dia a dia, você hoje se dedica exclusivamente para isso, para orientar pessoas, para orientar crescimento, fazer pessoas crescerem. Eu já tive a honra, tenho o privilégio. Então, e o que eu tô te falando é isso. Eu estudei para isso, assim, no sentido de entender melhor as pessoas, porque realmente eu era um cara muito Shrek, muito ogro. Eu já tive, sempre tive muito, não sempre tive, mas eu tive bastante dificuldade de me relacionar com algumas pessoas. Só que o que eu queria entrar aí é nesse ponto aí. Claro. Você é o cara, o quanto que você considera que essa tua facilidade te ajudou a chegar onde você chegou? Porque a gente começou falando que você tem escritório em Miami, tem escritório próprio em Orlando. Pô, tu é um cara que cresceu pra caramba, tem resultados sólidos financeiros, além de ter uma família estruturada, que pra mim, pros meus valores é importante pra caramba isso, porque às vezes o cara, fez um monte de coisa errada. Não, você é o cara que construiu algo sólido, que eu acho muito maneiro. Eu espelho, eu olho a tua vida como um espelho pra falar assim, eu quero chegar na idade do Zumba, apesar de não ser tão velho assim, mas eu quero chegar na tua idade com essa solidez de tudo, de família, de vida profissional. E essa tua facilidade de relacionamento, de saber andar. Porque você tem cliente de todo tipo. Você tem cliente, por exemplo, jogador de futebol da seleção brasileira, não é isso? Exato. Então, tipo, como que consegue um cliente de jogador de futebol e ao mesmo tempo atende o Gilson, o pobre lá, o Gilson? Relacionamento. Não é nada mais do que relacionamento. Eu estava explicando sobre isso porque a pessoa, hoje, por exemplo, eu tenho a honra, o privilégio, tenho total liberdade de falar isso. Eu advogo para o Douglas Luiz, da seleção brasileira, inclusive vai jogar agora, né? Já está no Rio, chegou anteontem. Legal. Eles estão treinando. E para você ter uma ideia, apesar de advogar para outros jogadores de futebol, advogo para o Wagner Love, meu amigo pessoal, Love, top, e alguns outros jogadores. Você vê o seguinte, a indicação do Douglas foi de uma pessoa simples, humilde e de dentro da comunidade. Aí você vai falar, cara, não acredito. Como assim? Não é possível. Como é que você foi indicado? Uma pessoa de dentro da comunidade pode te trazer um cliente do nível desse? Pode. Por isso que eu valorizo o relacionamento. Sim. Então, o cara mais simplesão é que te indicou. Me indicou, claro que eu tenho um histórico também, né? Não tenha dúvida. Porque imagina... Não, óbvio. Ninguém vai indicar o advogadozinho ali que está começando para um cara da seleção brasileira. Exato. Eu tenho um histórico, eu tenho alguns atletas muito conhecidos que eu hoje milito em várias áreas. Então, mas o que eu quero dizer, a mensagem é o relacionamento, né? O relacionamento, ele é de viu importância, ele é uma coisa assim bastante interessante e te traz... É claro que você não está fazendo isso para te trazer fruto diretamente. Não, eu vou... Porque tem pessoas que é o seguinte, ela fala assim, eu vou me relacionar com o Gilson porque o Gilson vai me trazer resultado. Não, eu te confesso que... Tanto que você vê, o exemplo que eu logo abri aqui... Senão talvez esse cara que te indicou, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, esse cara que te indicou como é que é o nome? Douglas Luiz. O Douglas Luiz, se é um cara mais simples, você não vai pensar assim, vou me relacionar com esse cara porque esse cara pode ser que ele conheça um jogador. Não existe. E não tem como sustentar isso por décadas, né? Essa coisa do interesse em si. É óbvio que existem relacionamentos que trazem retorno pra gente, mas porque a gente tem o que entregar também. Qual que é o segredo? Como que eu consigo me relacionar com alguém importante? Eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que entregar. E isso, Gilson, eu não vivo de semana passada pra cá. Eu vivo isso já numa continuidade de muitos anos. Como mais uma vez eu vou registrar aqui, a gente está muito à vontade. Sim. Existem algumas coisas, como você falou na abertura do programa, que talvez, se você está numa entrevista, você tem aquela formalidade, você não vai falar, que não é o caso. A gente está aqui, como eu falei, para abrir o coração. Isso, né? abra seu coração. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa lá na comunidade, que eu tenho um carinho muito especial, uma senhora,
muito simples, muito humilde. O nome dela é Lindalva. E Lindalva, uma vez, ela precisou de uma consulta e ela ficou muito constrangida, mas eu tenho certeza. Eu falei, não, por favor, você vai lá no escritório que eu vou te atender. Ela foi no meu escritório, na época no centro, e eu atendi ela, e o que eu fiz com ela, eu faço com todos os clientes. O cara que é senador da República, como eu advogo para Sim. Quanto para uma pessoa lá da comunidade. Aí chegou lá a minha equipe, meus colaboradores, a senhora quer um café, a senhora quer uma água, a senhora quer um suco. Eu sou assim, eu quero os 3. E assim, é o nosso atendimento. E aí, quando ela chegou na comunidade, isso deve ter uns 10 anos ou mais. Ela, meu Deus, e ela falava isso pra todo mundo, uma coisa que parecia absurda. Tipo, mas não porque ela já criou uma expectativa, às vezes até por experiências passadas, de não ser bem tratado em lugares assim. E a pessoa que tem menos posse... eu vim de uma família muito simples financeiramente falando, muito escassa financeiramente. E às vezes a gente tem a noção também, assim, por exemplo, tem um restaurante caro. A gente não quer nem entrar porque acha que não é pra gente. Isso é inconsciente, né? Verdade. Eu precisei ir mudando a minha mentalidade. Até queria falar sobre isso, que a gente tava conversando no almoço, e eu achei muito maneiro o que tu falou, porque eu tava explicando também o seguinte, quando eu morava na Ilha do Governador, que é um bairro razoável, legal, aqui no Rio de Janeiro, mas enfim, morava na Ilha do Governador, e na época que eu comecei a melhorar um pouco financeiramente, eu, com medo, eu tomei um passo de coragem e falei assim, vou me mudar pro Recreio dos Bandeirantes, porque meus cursos já eram pra cá. Com muita resistência. Com muita resistência. Você lembra disso? Você mesmo falava, por que você não vem pra cá? Eu falei, Zuma, não é só vir pra cá, tem escola, enfim, tem outros custos, a vida é um pouco mais cara aqui. Eu tava com medo mesmo de vir. Verdade. E gradativamente que eu fui tomando coragem, eu digo que eu fui me libertando da mentalidade de escassez. Eu chamo isso de mentalidade de escassez. Eu fui me libertando dessa mentalidade. Não, tem que ser aqui, porque aqui a gente já consegue pagar. Não, vamos para um que a gente vai ter que se esforçar um pouquinho, porque aí eu trabalho mais. Eu coloco o maçarico aqui nas costas e vou trabalhar. E gradativamente os meus resultados, a minha empresa foi crescendo, coincidentemente aqui, entre aspas, que conforme eu mudei o ambiente, as amizades, não é coincidência, não é? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu tive essa experiência. Tu teve esse passo de vir para uma Barra da Tijuca, quando que aconteceu? Se você me permitir, eu até vou contar um episódio. Não, por favor. Foi logo assim quando eu vim para cá. Eu vim para Barra 2010. E aí eu falei assim, na verdade eu vim para Barra assim, numa forma muito inusitada, tá? Eu tinha uma casa e aí eu vendi aquela minha casa para construir um projeto social dentro do Complexo da Maré. Vendi exclusivamente para isso. Uhum. Eu ia comprar um edifício lá para construir um projeto social. E vendi a casa. Quando eu fui comprar o edifício que estava à venda há uns 3 anos, o cara tinha vendido. Eu falei, meu Deus... Enfim, foi uma luta, consegui comprar uma casa aqui boa. E aí eu falei assim, bom, já que eu tô aqui, eu vou ter que abrir um escritório aqui também, até porque Barra da Tijuca. Mas vem cá, eu vou te interromper o seguinte, claro. Tem uma história que o Max, que é nosso amigo em comum, me contou. Essa casa boa que você conseguiu comprar aqui, foi aquela que você fez uma loucura, que você deu uma entrada? Foi essa Como mesmo. é que foi essa entrada aí? Eu vou te cortando, depois a gente vai voltando. Porque às vezes a história é muito longa, eu até pulo um pouquinho. Na verdade, eu vendi a minha casa por a do Meyer, eu vendi por 450 mil. E eu falei, cara, 450 mil, humanamente falando... Pô, há quantos anos atrás? 2010. Caraca, era muito... Hoje é muito dinheiro, mas era muito dinheiro, mas né? Era bastante grana, mas para comprar uma casa aqui de 9 quartos, como é a minha casa, que eu consegui comprar... De frente pra praia. Frente pra praia, não era muito dinheiro. Na Lúcio Costa, na Lúcio Costa. Absurdo. E aí eu corri dali, corri daqui, assim, resumindo, essa casa, na época, ela era 850 mil. Caramba. Enfim, eu entrei numa negociação e tal, já quase... Pra gente ter uma noção de valor, hoje essa casa vale o quê? Uns 4 milhões, 3 milhões? Não, essa casa hoje, porque houve uma grande desvalorização, essa casa hoje bate 2 milhões e 700. Quase 3 milhões. Só pra ter uma ideia do que representava 800 mil naquela época. 2 milhões e 700, 2 milhões e 800, uma casa dessa. E aí, Gilson, eu com esses 450 mil bem mirradinho, mesmo assim eu parti para uma negociação... dei esses 400, na verdade 50 eu peguei para pagar algumas coisas. Sempre, normal, né? Aí os 400 eu dei e na negociação eu verifiquei que aquela casa ali, ela tinha um débito monstruoso de IPTU.
a proprietária tinha 2 execuções, foi uma das coisas que me levou a comprar, que eu segurei o débito dela, tá? E no documento eu pedi... Mas teve uma história de não, vou te dar um valor aqui em dinheiro e se em tantos dias, meses, sei lá, eu não te pagar o restante, eu perco a casa. Tu deu um ato de coragem, teve alguma coisa assim, não? Na verdade, o que acontece? Esses 400 mil, foi os 400 mil que eu dei, eu precisava dar mais 200 mil, que eu já não tinha absolutamente nada, e ali no documento, é muito natural isso, numa transação imobiliária, eu falei, eu preciso de um prazo de X, se eu não te pagar isso, eu perco a casa. Tu perderia os 400 mil? Eu perderia tudo, né? E aí eu fui pra dentro, eu tenho uma coisa tem assim... que ser muito doido mesmo. Tu dá os 400 mil que tu tem e fala assim, eu quero tanto essa casa e tipo... essa é uma das histórias. Tem outras aí que... muito... E aí, Gilson, foi uma luta, como sempre... a gente 45 do segundo tempo. Sempre. A gente não consegue nada fácil, porque eu acho que vale muito a pena registrar aqui, eu faço muita questão do seguinte, as pessoas às vezes te vêem numa posição, ela fala assim, como você abriu aí, poxa, o cara é advogado, tem casa nos Estados Unidos. Tem uma casa de 3 milhões aqui na Barra. Tem uma casa de 3 milhões, tem uma casa lá nos Tá Estados nadando Unidos. no dinheiro, me presta aí. Enfim, esse patrimônio, tem escritório próprio, não sei o que, mas por trás desse cara tem uma história de muita luta, Gil. Sim, não tem. Muita luta, tem quebradeira. Muita mesmo, Muita mesmo. Eu já mexi com agência de publicidade, eu já tive imobiliária, eu tive 11 lojas de telefonia celular, enfim, se eu for já tive barraca de fruta. Caramba! Então, barraca de fruta. Eu não sabia. Tem uma história por trás disso que as pessoas às vezes te veem numa condição mais privilegiada. Pô, caraca, o cara tá bem, o cara... Mas não é. Todos têm ali uma história. O grande empresário ou aquela pessoa bem-sucedida tem uma história lá no passado. Não adianta ficar olhando só o palco, né, que a pessoa tá, mas tem que entender qual a história, o que ela passou para chegar onde ela tá. Então, voltando para a Barra. Então, a Barra para mim foi bastante importante, a vinda para cá, pelo network, pelo relacionamento, pelas pessoas que eu vinha conhecer. Sim. E quando eu cheguei aqui, esse episódio vale muito a pena, né? Eu lembrei de um amigo, esse amigo na época, ele estava mexendo com um jogador de futebol também, e aí eu lembrei, pô, fulano, eu vou falar com fulano, e aí tudo bem, eu tô precisando de um escritório aí na Barra para começar a atender, mudei agora. Não, doutor, pô, você é meu amigo, e era meu amigo desde 1999, na época de loja de celular, eu ajudei ele, e ele falou não, e ele estava muito bem. Aí eu falei assim, vamos no Barra Grill. Levei ele pro Barra Grill achando que eu ia impressionar, né? Falei, pô, vou pagar o almoço do cara, aquela coisa toda e tal. Aí chegando lá, cheguei primeiro, chamei o cara, falei, vai vir um amigo, por favor, atende ele bem e tal. Aí o cara chegou, aí começamos a comer, aquela coisa toda. Daqui a pouco o gerente geral, que hoje é meu amigo, Givanildo. Relacionamento, né? Foi assim que você conheceu o Givanildo. Givanildo é o gerente geral, aí veio o Givanildo, mas eu não conhecia o Givanildo ainda. Sim. Aí esse cara que tava comigo, que eu achei que eu ia fazer uma média, fala aí, Giva, pô, como é que é? Atende o doutor bem aí. O cara mandava da churrascaria. Caraca. Aí eu fui na hora de pagar a conta, ele, tá maluco, doutor? Aqui ninguém paga a conta não e tal. Que coisa boa. Aí o cara me pegou, me levou pra um escritório dele, absurdo, lindo, no Le Monde, aquela coisa, 3 salas, cada televisão na época, televisão de 80 mesmo, na época, telão, não sei o que. Eu falei, caraca, meu irmão, o cara tá numa pressão danada. Aí eu falei assim, cara, eu preciso te ajudar aqui. Aí ele, você me ajudar, doutor? Tá maluco? O nome disso me ajudou muito na época, abriu muitas portas para mim, se chama relacionamento, que eu plantei em 1999. Caramba. Entende? Então, infelizmente, Gilson, eu sei que é chato a gente falar sobre isso, mas existe pessoas que ela só quer tirar. Ela só quer tirar proveito. Ela não semeia, ela não investe na relação. Ela não perde tempo de ligar para uma pessoa no aniversário. Perfeito. E aí, irmão, tudo bem? Não, e tu é mestre nisso, tu é sinistro. E aí, demais, irmão, tudo bem? Como é que você tá? Então, são coisas muito simples. Agora mesmo... Você sabe que eu lembrei de uma coisa que você me falou? Que você disse assim, tipo, lá nos Estados Unidos tá lá, eu tava lá em Orlando contigo, geralmente é bom relacionamento, gente. Claro. Eu tenho um amigo que tem uma casa em Orlando, então geralmente quando eu vou eu não pago hospedagem.
Tô te devendo muita hospedagem, Zumba. É uma honra. E aí a gente tava conversando lá e eu sei que eu peguei alguma promoção, alguma coisa, de que lá quando a gente fala de promoção é de coisa boa, coisa de marca. E você falou uma coisa pra mim assim, Gilson, geralmente, quando eu tenho algumas coisas assim que eu vejo que é coisa boa, que eu sei que lá no Brasil é caro, eu compro às vezes uma quantidade, levo pra minha casa no Brasil, deixo lá guardado, pra ter um aniversário, eu não preciso correr pra comprar um presente. Eu vou lá, deixa eu ver o meu estoque ali de presente. Isso deixa uma bolsinha mas lá. isso pra mim é muito forte porque você tá pensando já que você quer presentear alguém, no teu coração já é doação. Então você que tá aqui ouvindo o podcast ou assistindo, filho, não adianta você falar assim, eu quero ter o resultado que o Zumba tem, o resultado que o Gilson tem. Você já tem que entender isso, que você tem que começar doando, você tem que começar fazendo pelo outro. Sim, e aí realmente você vai ter... tipo, você é um cara que, pra mim, por exemplo, é um cara que eu sempre, no bom sentido, não num sentido negativo, eu sempre sinto que eu tenho uma dívida contigo, porque você é um cara que me deixa sempre muito sem graça no bom motivo, porque você me deixa bem, você faz tanto por mim, já fez tanto por mim, em momentos até que eu realmente, a gente nem tinha um relacionamento tão assim. Você me recebeu na sua casa, a gente só tinha se visto uma vez pessoalmente, você me recebeu na sua casa em Orlando. Então, tipo assim, realmente é algo totalmente diferente. E eu aprendo muito com isso, né? Que sempre eu lembro que uma vez eu falei, Zumba, deixa eu te ajudar, tá chegando. Quer que eu te pegue no aeroporto e tal? Gilson, eu sei que você tem agenda apertada, não sei o quê. Porque, tipo, tu cria um negócio que a gente fica até, tipo, caramba, que eu falo que é sobre o gatilho da reciprocidade. Quando você faz por alguém, inconscientemente a gente se sente obrigado a ter que retribuir. E quando você vai fazendo isso por centenas de pessoas, você cria uma rede de relacionamento absurda, e é muito bom, Gilson, porque agora mesmo, antes de começar aqui, eu acabei de receber uma ligação de um amigo meu falando assim, é um empresário esse cara aqui da Barra da Tijuca, ele uma das maiores agências de automóveis aqui, é dele. E ele ligou, pediu pro assessor dele me ligar. Pô, fala com o doutor lá pra ver um negócio de uma casa pra mim. Esses clientes dele. Pô, cara... Que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver comigo, eu não sou corretor. Mas o que é isso? Relacionamento. E sabe que você conhece muita gente. Sabe que eu conheço e tal. Então, muitas Mas aí vezes... vamos lá. Aí você foi lá no escritório do teu amigo lá no Le Monde. E aí ele te emprestou uma sala lá, isso, pelo relacionamento. Então, fez diferença isso nos teus clientes? Você tá me obrigando a contar uma experiência aqui que eu não posso deixar de contar. Tá me obrigando. Ele tá me induzindo, hein, gente? Eu ouvi essa história aí. Ele ouviu, ele quer. Então ele tá... Meu remédio de nariz tá por aí? O que acontece? Aquele escritório maravilhoso, né? Dele, eu falei assim, caraca, esse escritório aqui é muito top, cara. E aí, eu tava com um cliente que havia... Você já tinha algum outro escritório em outro bairro? Eu tinha no centro. Meu escritório já, inclusive, era próprio já, meu escritório. Show. Pequenininho, né? Sim. Era um escritório pequeno, hoje eu nem uso mais, ainda é meu. Mas pro nível de alguns clientes, atender na Barra ou no centro tem uma diferença, né? O cara mora aqui. Não, eu tenho um cliente meu aqui, que na verdade é um cliente que meu cliente, sei lá, 15 anos, advoguei para a avó dele, advoguei para a mãe dele e hoje eu advogo para ele. Ele nunca foi no meu escritório do centro da cidade. Nunca. Ele falou, doutor, eu não vou porque eu não saio daqui. Não, então, e fora que é ruim ir pro centro. Para quem é daqui, eu acho ruim. Eu tenho que ir de metrô, porque não vai dar pra ir de carro. Hoje o metrô ajuda, mas no aspecto... na época não tinha metrô. Não tinha. No aspecto, Gilson, da diferença de você se posicionar bem isso também. Que eu quero, da sua apresentação para o seu cliente. O escritório que era bonitão, até na Barra da Tijuca. O escritório que era bonitão, faz a diferença. Aí eu fui atender um cliente, esse cliente era um médico e ele estava com um problema bem complicado. Eu fui indicado, eu li o processo dele todinho e fui atender ele, né? Primeiro atendimento meu, não dá para esquecer aqui, né? Isso. Aí eu falei assim, caraca, e tinha uma secretária, Denise, não esqueço dela, até um abraço para Denise. E aí eu falei, Denise, eu vou atender um médico aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou para essa sala aqui, a sala que eu usava, mas não usava quase nada. E aí você, quando eu receber ele, você dá um cafezinho, uma água, e eu vou dar um tempinho aqui, vou ficar vendo ele no momento certo, você joga ele pra sala de reunião. Tinha câmera pra você ver que o cara chegou. Tinha. Aí eu fiquei lá, né? Na verdade, o escritório não era teu, tu tava usando o escritório. Tava usando e tal, mas meu nome Mas já fez amizade, tu falou que tinha dado até um bombom, um negócio. No primeiro dia eu levei uma caixinha de bombom pra Denise. Ela sabe Olha disso, só o relacionamento. se ela estiver ouvindo. E aí... o marido dela até trabalhava numa empresa de material cirúrgico que eu advogava, assim, foi bem legal. Aí eu falei, Denise, dá uma atenção. Não, doutor, fica tranquilo e tal.
E aí eu sentei e fiquei lá, né? Olhando o cara no monitor. Aí chegou o cara, olha que coisa engraçada. Quando ele chegou na sala, Gilson, ele chegou na sala, ela tem um cafezinho, ele aceitou, aí ele fazia assim, ó. A expressão dele assim, ó. Aí ele fazia assim, ó. Vou tomar uma facada! Psicológico dele devia estar. Aqui, quando o cara cobrar, eu tenho que pagar. Aí, faz diferença demais. Não, faz muita diferença. Aí o cara, porra, na expressão você via. Aí eu deixei ele tomar um café. Denise, joga ele na sala de reunião. Aí jogou, eu fui lá na sala. E aí, doutor, tudo bem? Como é que o senhor tá? Tal, ó, o seu processo é isso, é isso, é isso. Aí, legal. Aí eu falei assim, olha, eu vou te cobrar X para advogar para você, mais tanto por mês, e etc e tal. E era um valor, prefiro não revelar. Sim, claro. Mas era um valor bem considerável. Dá pra comprar um carrinho zero? Dava. Quase. Dava. Então. Aí ele pegou o talão de cheque, aquele Itaú com a constelação bonita. Aí sacou o Itaú, falou assim, o senhor se importa de eu dar o cheque para amanhã? Ah, vou fazer esse sacrifício. Aí ele fez o cheque, saiu. Aí você me pergunta assim, Zumba, super feliz com isso. Cara, me bateu uma frustração. Podia ter pedido mais. Foi muito fácil, assinou o cheque muito fácil. Eu falei, cara, eu comprei barato. E era papo de um carro zero, meu irmão. Caramba, falei, cara, que maneiro. Cobrei barato. Mas sabe o que é isso? O cara quando chegou... Agora, foi tipo o maior valor que você tinha recebido por uma coisa não, até ali? Não, tu falou assim, até ali que você tinha cobrado de um cliente? Não. Você já estava mas ali fez a diferença o local, aquilo tudo. Tal. Não, fez muita diferença. Enfim, então você vê que essa sua apresentação, relacionamento, encontrei inclusive com a pessoa que me indicou ele agora aqui no Rio Brazos há um mês atrás, e relacionamento, indicação, aquela coisa, mas eu tenho que deixar isso bastante claro e registrado, Gilson, que isso é semeadura. Isso. Se você não semear, se você só quiser receber, e você não dá absolutamente nada, a sua tendência é a terra que você deveria semear ficar seca e sem frutificar, né? É verdade. Não, e assim, e pra mim mudou muito, assim, quando eu vim pra cá, vim pro Recreio, não só de relacionamento que eu tô falando, não, eu tô falando de mentalidade mesmo, de você sentir que você merece, de você ter crenças de merecimento, você sentir que merece estar vivendo aqui, estar vivendo com uma qualidade melhor, e aí a empresa foi crescendo, eu fui mudando, hoje eu moro numa cobertura, duplex, tem piscina, minhas filhas, algo que assim... Eu sonhei já com coisas desse tipo. Não posso falar assim, eu nunca imaginei, até é clichê isso. Não, eu imaginei sim, Zumba, mas eu tive que trabalhar muito. Claro. E até hoje eu preciso trabalhar. Porque eu acho que, assim, você é um cara muito mais consolidado financeiramente do que eu. Você chegar num certo patamar, eu não acho nem tão difícil assim. Agora, se manter e criar uma estabilidade, assim, entre aspas, não existe estabilidade, mas criar uma estrutura é muito mais difícil. Aí você vai trabalhando ao longo do tempo e realmente as coisas vão acontecendo. Agora me diz o seguinte, a Fabiana tem um sonho de morar nos Estados Unidos, ela é louca para morar nos Estados Unidos. Eu tô até já mudando um pouco de opinião em relação a isso, porque eu não queria. Eu queria ter uma casa lá, e quando eu quiser e tal. Hoje eu já tô pensando realmente em criar uma estrutura nos próximos anos. Inclusive, você é o cara, o teu escritório, a Zumba Consulting, né? Gostou do meu inglês? Zumba Consulting. Tá, melhor do que eu. Você é o cara que... A tua empresa é hoje um dos braços, que a Zumba Consulting é um grupo, né? Grupo Zumba Group, né? E aí, a Zumba Consulting é um dos braços do teu negócio que ajuda pessoas que querem ir morar nos Estados Unidos de forma legal, né? Exato. Porque hoje muita gente vai lá, tipo, o cara vai de visto de turista e fica lá, né? E aí o visto vence e ele fica lá indocumentado, que fala, né? E aí ele tem várias dificuldades, né? Pra conseguir trabalhar, tem uma série de coisas que, se ele tá legalizado, né? Não sei se o termo seria esse, mas se ele tá com o documento bonitinho, a coisa flui. E existem vários caminhos, não é isso? Pra você poder ir morar nos Estados Unidos de forma legal. Claro. Enfim, de forma resumida, quais são esses vários caminhos e hoje qual o caminho que você tá
recomendando um certo grupo de pessoas e está ajudando muita gente. Você tem ajudado muita gente. Eu tenho visto as fotos. Eu vi que você postou as fotos lá dos processos que está enviando. Acho muito legal nisso. Porque você não está trabalhando, não é só uma coisa assim, documento, visto. Você está trabalhando com o sonho das pessoas, né? E não só isso, a segurança, a qualidade de vida. É muita coisa que envolve ir morar nos Estados Unidos. Não pode ser uma aventura, entendeu, Gilson? Vale muito a pena a gente destacar aqui algumas pessoas que não me conhecem. O nosso escritório aqui, eu estou completando 25 anos de advocacia, né? É uma experiência que eu não comecei ontem, né? Sim. Aquela aventura. Nós estamos indo para 6 anos nos Estados Unidos, como você bem falou. Nós temos 2 escritórios lá, nós temos um em Miami, outro em Orlando. E com aquela bagagem, com toda aquela nossa experiência daqui dos 25 anos, nós temos aqui uma equipe de advogados. Nós já trabalhávamos com imigração, nós já dávamos consultoria na área de direito internacional. Sim. E a ida para lá só solidificou o nosso trabalho aqui. E hoje nós trabalhamos com uma empresa de consultoria, como você bem destacou, que é a Zumba Consult. A Zumba Consult hoje ela está muito ligada, muito voltada para atender os brasileiros. Sim. O meu interesse de verdade é atender brasileiros e nós temos feito isso de uma forma muito legal, dando uma atenção bem bacana. Só para você ter uma ideia, Gilson, vale a pena, já que você me perguntou sobre isso, vale a pena destacar, na segunda-feira agora, mais precisamente terça-feira, eu tô com um casal que eles estão indo para os Estados Unidos, eles vão morar nos Estados Unidos. A nossa empresa está dando a consultoria completa e um fator bastante importante, Gilson, para que aquelas pessoas que têm interesse de morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, abrir negócio nos Estados Unidos, dar uma oportunidade para ela e para a família de conhecer novos horizontes e viver novas experiências. Hoje nós temos vários atores, atrizes, empresários que moram lá. Meio que virando modinha, né? Tipo... mas muita gente que mora lá goza de uma qualidade de vida. E Gilson, como são muitas informações, só para você ter uma ideia, há 6 anos atrás, quando eu fui para lá, 2014 por aí, o meu custo de vida aqui, Gilson, ele era um valor... Tá? O meu custo de vida era um valor, e isso, colégio, todo o meu custo operacional, eu fui para lá até hoje, mesmo com... Eu fui para lá, o dólar... 6 anos atrás. O dólar era 2,90 e pouco, 3, alguma coisa assim. 2 e alguma coisa, quase 3. Meu Jesus. E a gente achava que era alto, né? Era alto. Até hoje, o dólar quase batendo 6 aí, eu ainda não cheguei no custo que eu tinha aqui. Caramba, mas a qualidade não tem nem o que falar. E a qualidade muito superior. Caramba. Eu ainda não cheguei no custo. Eu vou entrar para te responder, Gilson, mas claro que eu preciso fazer só um... Não, aqui é bom que tem tempo. Não só tem um adendo aqui. Quem não tem tempo é você, que tem um monte de reunião. Não, tranquilo. Eu quando cheguei aqui, no dia 29, eu passei ali numa padaria, eu falei, pô, tô com maior saudade do pãozinho e tal, isso, aquilo. Aí fui na padaria ali na Praça do Ó, parei o carro, aí comprei queijo, presunto, queijo Minas, que o daqui é diferente, comparável, pãozinho, não sei o que. Gilson, o valor que eu gastei ali foi R$439. Falei, pô, mas será que não passou alguma coisa errada? É o quê? Mas foi no supermercado? Não, é num mercadinho. Um mercadinho um pouco mais caro. Mercadinho padaria. 439. Caraca, meu irmão! Queijo, presunto, mortadela, né? Que mortadela, aquela coisa que a gente tem da origem. Tem que trazer. Aí, o espírito do pobre vem. Mortadela, um pãozinho. Mortandela, né? Aí eu falei assim, cara, aí quando eu fui pagar 439. Meu falei, Deus, cara, não é possível. Gilson, isso aqui vai para o mundo inteiro. Então, se eu estiver falando qualquer coisa que não seja verdadeira, isso é papo furado. Hoje, lá em Orlando, a gente faz uma compra de mês, Gilson. Carrinho cheio no Walmart.
eu gasto 380 prata, 400. Em dólares? Esquece, porque porque lá é dólar real. Concordo. Eu gasto 400 prata, 380 por aí para fazer uma compra. O salário mínimo aqui é 1.044, 1.045. Um salário mínimo lá, vamos considerar, por hora trabalhada, é 1.800 prata, um salário mínimo. Então, eu vou responder e vou falar um pouquinho a respeito daquelas pessoas que têm um sonho, desejo. Sim, não, mas vale a pena eu trazer essas informações pro nosso... para vocês lá. Você hoje também tem ganhos em dólar lá. Para a pessoa que vive lá, ganha em dólar, 400 é 400. É 400, é só para... Tem até aquela frase que o pessoal... Eu acho que eu ouvi de você, ou foi da Natália, deve ter sido da Natália, que falou assim, que eu tava lá viajando, fazendo compra, meu Deus do céu, isso aqui dá não sei quantos reais. Quem converte não se diverte. É verdade, esse é um ditado. Então, olha só, eu tô dando esse exemplo direto aí, porque eu acho que é um paralelo muito bacana pro cara fazer uma comparação. Sim. E você que tá nos ouvindo, nos vendo aí, vale a pena você fazer isso. Eu precisei de uma geladeirinha, um frigobar, pro nosso escritório aqui da Barra, né? Que eu mudei de escritório, eu precisei comprar um frigobar. Olha só, Gilson, vamos lá, vamos fazer aqui, antes de eu entrar nas informações para ir morar lá, só pro cara ver, será que vale a pena? Só para um frigobar lá nos Estados Unidos, que eu precisei comprar uns 4 lá para uma casa que eu aluguei, um frigobar, $90, um frigobar lá. Aí vamos considerar que o salário mínimo é 1.800, né? Um salário mínimo um pelo outro é 1.800 pratos. O cara que ganha um salário mínimo. O cara que trabalha num local simples, é um faxineiro. Sim, sim. O cara que é um atendente do McDonald's. A casa que eu aluguei uma vez lá, a mulher que foi fazer a faxina lá, chegou com um carro melhor do que o meu, que eu tenho aqui no Brasil. Melhor. A pessoa, um carro lá razoável, pro cara fazer limpeza, é uma RAV4. Toyota é golzinho. Uma RAV4 aqui é $200 mil. A RAV4 e tal. O cara anda de RAV4, o cara que trabalha no McDonald's, né? Então é muito natural isso. Aí, o que acontece? Então vamos lá, vamos fazer uma comparação. $1.800 é uma média de um salário mínimo. Tá. Nós temos aquela geladeirinha no Costco, que a gente chama Costco, que é Costco. Diferente, mas a gente chama de Costco. No Costco. Aí, moral, é $90. Que é tipo, o que a gente pode comparar aqui? É tipo macro que quebrou macro, agora, atacadão. Aí você compra uma geladeirinha daquela $90. Beleza, o cara ganha 1.800. Corresponde a 5% do salário do cara. Não. Assim, não vamos fazer assim. Ele com 1.800, ele consegue comprar quantas geladeiras? 20 geladeiras, né? 20 ele ganha um salário mínimo e consegue comprar. Beleza. Então vamos trazer pro Brasil. Eu tô fazendo uma comparação assim. Perfeita comparação. Perfeito. Aí o cara aqui, o salário mínimo dele é 1.045 ou 1.044. Maravilha. Eu fui comprar a geladeirinha Consul aqui. Gente, vê aí na internet. Uma geladeira Consul, 120 litros, Consul. Aí eu fui ver. Beth, que é minha secretária aqui, vê aí uma geladeira, precisa aqui pro escritório. A Beth, eu consegui uma aqui. A mais em conta que eu consegui é a Consul, que só pediu o Consul. Ela tá 1.246. Não consegue comprar. Ele consegue comprar 80% de uma geladeira. Ele não consegue comprar uma geladeira. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, Gilson, vale muito a pena. Perfeita comparação. Você mesmo já me destacou esse desejo, principalmente com o que você faz. Isso. É uma coisa que dá para você conciliar bem. E hoje, Gilson, nós temos mais de 180 tipos de vistos para que essa pessoa ela possa realizar o 180 sonho. Tipos de vistos. Mais de 180. Tem precisamente 187 vistos que você pode sentar conosco com a Zumba Consult e falar assim, Zumba ou a nossa equipe... Tu vai contar a tua história, o teu perfil para você ver em qual tipo de visto aquela pessoa pode se encaixar. O que eu posso encaixar aqui? O que é interessante? Existe um visto que nós temos falado muito hoje, é o nosso carro-chefe, é o número 1, que se chama o visto EB2. O EB2 é o que você vai dar entrada para mim também. Exato. É o visto EB2. Quais são os grandes requisitos do visto EB2? O EB2 ele está direcionado, o nosso presidente da República, Donald Trump, ele no ano passado ele se manifestou falando o seguinte, outubro do ano passado, não foi desse ano.
ele falava a respeito da imigração do ano de 2020 e ali ele liberou 40 mil vistos. Não é um visto novo, esse visto já existe desde 1996. Tá? Esse visto... O que é o EB2? Ele é um visto direcionado porque é muito natural o que o presidente, no seu parecer, na sua manifestação, no seu discurso, ele falava o seguinte: os Estados Unidos é um país capitalista, a gente sabe bem disso, e ele falava assim... o perfil que nós desejamos obter e que nós queremos mudar não é aquela pessoa que vai para lá... para trabalhar no McDonald's. Para trabalhar no McDonald's, o cara que vai nada pra lá, contra a pessoa que quer trabalhar no McDonald's. Mas ali ele falava o seguinte: nós queremos aquelas pessoas que vão trazer riqueza, vão fomentar a economia. E quais são essas pessoas? É um médico, é um engenheiro, é um advogado. Agora mesmo nós aprovamos um green card com 9 meses, de uma menina que morava aqui em Campo Grande. Muito rápida. Uma cliente que morava aqui em Campo Grande, 9 meses. Por quê? Ela de da Campo área de Grande saúde. para os Estados Unidos. Mora lá, graças a Deus está bem. Ela, o marido, um amigo, se tornaram um amigo. Me ligou ontem, inclusive. 9 meses nós aprovamos o Green Card. Porque ela é da área de saúde. A área de saúde é 001. A América fala assim: vem, você que é da área de saúde. Então, existem algumas áreas, se esse candidato... Então, assim, vai me corrigindo a minha ignorância. Claro. Então, o visto, no caso do EB2... Não, a visão de alguns vistos do cara falar assim: para eu te permitir viver aqui legalmente, sempre tem uma visão por trás disso. Claro. Nesse caso eu quero trazer pessoas que tenham qualificação, que vão ajudar os Estados Unidos a crescer ainda mais. E quais são essas pessoas? Fisioterapeuta, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, topógrafo, etc. É aquela pessoa que ela tem uma formação, tá? Se ela tiver uma experiência na sua área, se ela não tiver 10 anos de experiência, que ela tenha pelo menos uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, ela com 5 anos de formado e com uma pós-graduação, ela consegue se qualificar para esse visto. Tem a questão da qualificação, estar qualificado ou não. Ela tem que ter um curso técnico ou uma formação acadêmica. Se ela tiver uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, etc., isso ajuda mais ainda. Pesa mais. Enfim, então é muito possível, Gilson. As pessoas anteriormente falavam assim: mas eu tenho que investir naquele visto de $500 mil, que hoje já foi para 900. Qual é o nome desse visto? EB5. É o EB5. É o visto de investidor. Né? Depois eu queria comentar sobre isso, que eu acho sensacional a visão por trás desse visto. Mas vamos focar naquele que é mais fácil, vamos ser sinceros. Financeiramente é muito mais do que ter $900 mil. Sim, eu tenho que investir $500 mil, $900 mil, ou eu tenho que investir num L1, que é um visto de transferência de executivo, um executivo que está aqui, ele é transferido para lá, ou uma abertura de filial, que ele gasta aí $150 mil. Não precisa nada disso. Ter esse investimento gigantesco. Não, é muito possível, é bem mais fácil do que aquela pessoa que ela tem esse sonho de ser realizado. Agora, ou seja, é mais fácil financeiramente e e o caminho para conseguir também pode ser um pouco mais fácil. Não tem qualquer jeitinho, a gente não trabalha com jeitinho. Até porque nos Estados Unidos não tem jeitinho. Quebra-galho e etc. Não existe isso. A pessoa qualifica muito mais fácil do que ela imagina. 7 são os critérios para alcançar esse visto. Porém, basta cumprir 3. Show. Cumprindo 3, que você falou, por exemplo, faculdade, pós-graduação. Mas tem gente que não tem faculdade de pós-graduação, mas tem outros requisitos que consegue também. Consegue. Por quê? Tipo, por exemplo, o cara é muito bem sucedido na área dele comercial. Ele é um empresário aqui que ele foi muito bem de forma comprovada. Ele é um cara bem sucedido, né? Ele consegue. Então, na área de negócios, ou área tecnológica, ou, enfim, como eu falei, uma área técnica, basta ele ser técnico ou ele ter uma formação. Isso já é um pré-requisito que ele vai derrubar. E aí ele vai demonstrar o expertise dele nessa área. E aí o que o cara recebe aí? É um visto temporário? É o green card mesmo? Sim, então, e o que seria, né, o green card? Tá, né? Então, o Gilson, ele é todo um processo que nós damos entrada, existem os pré-requisitos. Você falou que a mulher lá, eu sou chato mesmo assim, interrompendo. Não. Demorou mais ou menos 9 meses, mas qual que é o prazo em média realmente? O 18 a 24 meses, beleza, tá? Beleza. Natural. Você, por exemplo, você pode dar entrada nesse visto morando aqui,
Nós temos que é o meu caso, que eu vou querer fazer. Sim, nós temos vários clientes que ele mora aqui e ele fala assim, ó, eu preciso me programar para ir embora daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Beleza, vamos dar entrada por aqui via consular. A entrevista é feita aqui, nesse momento não está nem havendo entrevista. Esse cliente, por exemplo, o green card dele foi concedido direto, sem qualquer entrevista. Não está tendo entrevista, então já concedeu. Tipo, para mim, minha mentalidade é de brasileiro. Não está tendo entrevista, vamos atrasar o seu documento. Não, de jeito nenhum. Já foi concedido, eles já receberam. Você pode dar entrada via consular por aqui. Pô, preciso me programar. Eu tenho um mergulhador da Petrobras. Esse cara tem um contrato que ele não pode agora. A gente aguarda, a gente dá entrada por aqui. Ele continua com o visto dele normal, viajando, indo lá, ficando 15 dias, 1 mês, sem problema nenhum. Ou você pode dar entrada em solo americano. Para você dar entrada em solo americano, você precisa estar em solo americano pelo menos 90 dias. No 91º dia, você dá entrada no visto. Tá? Nesse processo administrativo, que é um processo chamado EB2. O que é um processo EB2? O processo EB2 é aqueles pré-requisitos que você vai dar entrada junto à imigração, você entra num processo, esse processo passo a passo, de uma forma bem resumida. Você deu entrada com uns 15, 20 dias, eles falam, recebi o teu documento. Mais uns 20 dias... eles te mandam uma carta dizendo, ó, seu processo foi aceito. Com aquela carta, você já pode tirar Drive License, que é a carteira de habilitação, você já pode se movimentar tranquilamente. Quando eles estão chamando, você vai fazer um fingerprint. O que é fingerprint? É a tua identificação do dedo lá. Aí você vai lá, tira a foto, beleza. Logo depois, você recebe o teu combo card, que é um parole, tá? Que é a tua liberdade condicional. E literalmente é isso, é uma liberdade condicional. Para quê? Aí você pode viajar para qualquer lugar do mundo que você quiser com aquele documento. Você já recebe a sua autorização de trabalho. Você resolveu a sua vida. Gilson, muito interessante contar. Porque tem uma diferença, né? Não esquece que tu vai contar, não. Tem uma diferença. O cara que tá ali indocumentado, tá ilegal. Na minha visão é legal, mas sem status, beleza. Ele tem. Se ele consegue um emprego de garçom, não é o caso, mas tô falando, se consegue um emprego de garçom, ele tem um ganho por hora. Mas se ele tem o documento bonitinho, o ganho dele é maior. Não tem isso também? Tem, claro. Beleza. Vale a pena encontrar um exemplo aqui de um amigo. Hoje ele é um amigo. Ele foi. Ele é daqui do Rio, de Realengo. Ele foi para lá engenheiro. E a área da engenharia aqui foi um caos. 2014, 2015. Parou tudo, uma crise absurda. E a galera ficou passando um sufoco. O que ele fez? Pegou a mulher e o filho, foi para Orlando. Ele tem um amigo, que é meu amigo também. Falou, cara, eu vim aqui tentar a vida. Beleza. Eu lembro bem que na primeira semana ele foi lá em casa buscar orientação. Sentou comigo, tomou um café, cara, tá brabo, não sei o que, aquela coisa toda que a gente sabe. Ele foi, esse meu amigo comprou um carro para ele numa agência de automóvel, eu acompanhei bem, um Fusion, e entregou para ele e falou, ó, tu vai pagar 400 prata por mês, agora é contigo mesmo. Ele pegou o carro, foi para Boston de carro, 2 dias e meio, dirigindo, levou a família e começou a fazer Uber lá. Que ele não tinha dinheiro para pagar o processo e as taxas. Começou a fazer Uber, conseguiu grana e pagou o processo, deu entrada no EB2. Show. Vale muito a pena contar essa história dele. Deu entrada, 3 meses depois, ele recebeu o parole dele, a carteirinha dele. E aí ele falou, pô, legal, agora eu vou começar a tirar de forma lá em cima. Porque com a autorização de trabalho muda tudo, Gil. Você tendo autorização de trabalho, você pode ser... É aquilo que eu... Aí ele foi, pegou o currículo dele em inglês, claro, aplicou em algumas empresas, né? E aí a Enel, que tem aqui no Brasil, chamou ele. Falou, cara, a gente tem interesse no seu trabalho. Eu tenho total liberdade de dar esse testemunho, porque ele é um amigo, é meu vizinho, tá morando no meu condomínio lá hoje. Que por sinal é um condomínio muito maneiro. A casa é aquela típica casa americana. Tu se mudou ou tu ainda tá naquela mesma casa? Casa. Que aquela casa eu acho sensacional. Tem um link emocional tão bom aquela casa pra mim, porque tem tudo a ver também como vocês me receberam, é óbvio. Mas assim, é muito legal, muito lindo lá. Quem mora lá é rico naquele condomínio. Aí, moral, esse é bom a gente trazer assim exemplos práticos. É verdade, né? faz sentido. Aí ele... Pô, o cara começou ralando com o Uber pra poder pagar a documentação. Foi pouco tempo, aí pagou o documento, deu entrada, recebeu, aí ele foi...
aplicou e ficou aguardando. Aí a Enel chamou ele, né? Eu tô falando nesse caso porque o cara é meu amigo. Sim. A gente... Sim. Aí a Enel chamou ele. Um dia desse foi o aniversário dele, a gente tava comendo uma pizza, aí ele tava dando esse exemplo. Aí ele falou assim, Zumba, eu só tenho uma coisa que me deixa muito triste nessa empresa. Aí eu falei, pô, então me conta, cara. Eu falei, pô, o cara tá numa empresa top. Aí ele falou assim, então, Zumba, eu vou te falar da minha entrevista. Eu cheguei lá, o cara falou assim, pô, e aí, você é engenheiro no Brasil? Sou engenheiro no Brasil. Lá o cara não vai ser engenheiro, provavelmente. Senão ele teria que validar o diploma dele, fazer algumas matérias. Geralmente, essa galera... médico é contratado como gerente de consultório. Entendi. Dentista é auxiliar de não sei o quê. Funções para trabalhar na área, mas ele não pode atuar como aquele só ele é gerente de não sei o que lá, mas é engenheiro, tá? Mas beleza. Aí, cara, pô, você interessa pra você? Nós vamos te contratar como... Sim, aí, qual é o valor aqui que você deseja ganhar e tal? Aí ele falou assim, Zumba, vou chutar o balde que eu já tinha ouvido alguma coisa. E é chutar balde mesmo, tá? Porque você lá com 5 mil, 4 mil, você consegue viver uma vida... Eu lembro que você me falou isso, vive muito bem. Íntegra, você paga um aluguel, paga o teu carro com 4, 5 mil. Aí ele falou assim, Zumba, pô, já tinha ralado pra caraca no Uber, não sei o quê, mais uma entrevista. Meu amigo, eu quero ganhar 3 mil por semana. Aí o cara... Tá semana, 3 mil dólares por semana. Tá bom, você tá contratado. Eu acho que deve ter tido a mesma sensação do cheque lá, né? Tinha que ter pedido mais. Exato, foi o que ele falou pra mim um dia desses. Zumba, aquilo ali hoje eu vejo, porque a galera que entra lá tá ganhando 18 mil por mês, né? E aí eu pedi 3, mas tá bom, cara. 3 por semana, dá 12. 75 mil por mês. Esse cara, ele trabalha bastante, é o que eu digo e vale a pena a gente registrar aqui. Lá não tem lugar pra preguiçoso, não tem. Boa, tu fala muito isso quando tu tá lá. Não tem. Se vou pra lá, vai ser moleza, não vai. Não vai, porque você não vai arrumar nada. Isso. Se você vai pra lá com ânimo e disposição de trabalhar, você vai ter uma vida íntegra e muito legal. Eu vou te falar, eu vi uma frase de um cara, tá até bombando hoje no Brasil aqui, o Pablo Marçal, que ele tava dando uma palestra lá na Lagoinha de Orlando, na igreja Lagoinha de Orlando. Isso. E ele tava falando, eu vi esse vídeo lá, que ele falou o seguinte, ele falou assim, tem gente que não tá entendendo que tá aqui nos Estados Unidos, mas tá pensando em voltar porque as coisas não estão dando certo. Deixa eu te falar, se você empobreceu o Brasil, se você era uma pessoa que já não gostava de trabalhar no Brasil, não gostava de ralar, se tu vem pros Estados Unidos, tu tá vindo pra empobrecer os Estados Unidos, entendeu? Porque é isso, tipo, o cara não acha que, tipo assim, eu vou chegar lá e o Mickey vai me dar bom dia, good morning, e eu vou ficar rico. Não, nós temos aqui um exemplo também, um cara que você conhece, que fica até mais elucidado. Segunda-feira agora, nós tivemos uma palestra do Thiago Borges. Thiago Borges. Ele tá no Brasil? Não, tá lá. Tá. É até uma coisa que é público, né? Ele deu a palestra lá na Igreja Batista Atitude. Sim. A igreja que eu faço parte, né? Tenho o orgulho e a honra. Já falei algumas vezes lá na Igreja Batista Atitude. Isso, eu tenho o orgulho e a honra lá de ser membro da igreja. E Pastor Salha, um abraço pro Pastor Salha, gente boa demais. Bênção, top. E o Thiago deu a palestra lá, uma palestra de empreendedores que nós temos uma vez por mês. Legal. Inclusive eu sou o coordenador e o coordenador tá no Brasil. Olha aí, ó, que maravilha. Mas tudo bem. O bom é que você é o coordenador, depois eu vou dar uma palestra lá quando eu estiver lá. Tem uma galera lá top que, supre isso aí de uma forma. O Diego tava lá e Diego toca muito bem. Diego também é um testemunho maneiro. Ele e a esposa, Cíntia Forte, que eram daqui do Brasil, hoje são empresários lá. Ela mexe com cabelo, salão e tal. Tem um salão lá forte, fazendo propaganda. Olha aí, ó. Bem legal. Enfim, então... Aí o Thiago. O Thiago, por exemplo, isso está público, que ele falou agora na segunda-feira, tá na internet. Ele falou, eu cheguei lá, assim... Tipo aquele cachorro que caiu... eu lembro quando o Thiago chegou. Eu tava nos Estados Unidos na época. Aquele cachorro que caiu no carro de mudança. Eu acho muito legal a história do Thiago. Perdidão, assim. E aí o Jorginho, né, que é da nossa igreja aqui na Jorginho, Barra, que foi tetracampeão mundial pela seleção brasileira. Exato. Jorginho, que é da nossa igreja aqui. Jorginho me ligou. Falou assim, Zumba, tem um rapaz aí e tal. Esse garoto é bom. É de Nova Iguaçu. Dá uma atenção pra ele aí. Aí no mesmo dia eu liguei pra ele. Falei, Tiagão, e aí, como é que você tá? Parece que eu conheço há 20 anos, né? Aí, Tiagão, como é que você tá? Cara, quem é? Eu falei, é o Zumba, cara. O Jorginho pediu para eu te ligar. Cara, anota o endereço aí. Aí ele anotou. Eu falei, hoje, 8 horas, eu te aguardo aqui, que eu preciso bater um papo contigo. Onde é? Eu falei, não, vou te mandar no GPS. Isso aí. Lá nos Estados Unidos. Quando ele chegou. Sim. Aí ele foi, 8 horas ele tava lá. Era uma célula, que eu tenho uma célula toda segunda-feira. Sim. Brasileiro
precisa disso, a Se gente conecta, se reúne, muito bate legal. papo, é muito legal. Não, quando eu vou lá pra Orlando, eu me sinto no Brasil, porque só tem brasileiro lá. Guanabara, tipo Guanabara. Você vai no Walmart, parece Guanabara. É verdade, é verdade. Muito Mas bom. beleza. Aí o Thiago foi e tal, batemos um papo, foi muito bom. Thiagão, estamos aqui, pá, o que você precisar. É muito legal esse acolhimento do cara verdade. que não conhece Faz nada. muita diferença E pra a quem tá perdido no outro país. E a gente faz muito isso lá. E aí, moral, aí Thiagão, normal, Gilson, quando o cara chega, tem aqueles empecilhos, aquelas barreiras, e Thiagão comprou um carrão, não sei o que, quando foi ver a chapa esquentou, que ele não sabia bem o que ia fazer, ia mexer com imóvel e tal. 3 meses depois, o carro dele foi tomado. Olha aí. Aí ele me ligou, eu fui lá na loja, conversei, mas lá não tem Não tem conversa. Tomou. E Thiago bebeu água, deu uma urrada violenta. E graças a Deus, agora na segunda-feira ele estava falando, e eu sei que é isso, é uma realidade, ele é um cara batalhador, perseverante. Verdade. Tiagão hoje está muito bem, ele representa um shopping lá na área de marketing. Isso, é uma coisa no, que... no Lake Buena Vista, né? Isso, exatamente. Ele é o responsável... Onde a gente faz o curso lá de Business Coach. O Business Coach. Ele é o representante da área de marketing lá, tem um salário muito bom. Maneiro. Presta serviço de consultoria em outras áreas lá. Tiagão tem uma Mercedes que ele tem. Eu andei, porque quando eu cheguei lá, acho que foi a primeira vez que fui nos Estados Unidos, o Thiago já tava lá, se eu não me engano. E aí, a gente se conheceu, ele já foi muito gente boa e tal, mas ele tava passando um perrengue, tipo, quase me empresta $10 aí. É tipo nesse nível. E aí, quando a última vez que eu fui, ele falou assim, cara, eu faço questão que você dê uma volta no meu carro. E aí ele me tirou lá da sala, eu peguei e dei uma volta na Mercedona. Aí ele, aperta esse botão aqui, modo esporte. Cara, que linda. Eu fiquei muito feliz pela conquista dele. Então você vê que é possível. Aí ele comprou essa Mercedes aí, ele foi lá em casa, chegou lá do nada. E aí, beleza, como é que você tá e tal? Aí eu conversei com ele e falou, Zumba, você é a primeira pessoa, vamos lá fora, eu quero te mandar. Que maneiro. Aquela Mercedes linda e tal. Então, a gente vê que é possível. É possível você ter um crescimento. Tipo assim, aqui a gente contaria uma história dessa aqui no Brasil, de verdade, é 0,00001%. Lá é muito mais comum isso, do cara sair do nada, do busca e apreensão do carro, que lá não é busca e apreensão, lá é apreensão mesmo. Aqui é busca e apreensão, fica 10 anos. Pra ter uma vida incrível, uma casa maravilhosa, uma Mercedes, um negócio. Aqui não, aqui de repente você vai ver a história de um cara que não tinha carro e aí venceu porque comprou um Kwid 0. Entendeu? É a realidade aqui no Brasil. Então, o que você tá falando é isso. Nos Estados Unidos, o cara não tá fazendo apologia morar, não, porque tem pra você que tem vontade, você que quer morar nos Estados Unidos, é isso. E quer dar uma qualidade de vida, quer mudar a vida da sua família, quer trazer segurança. Tem muita coisa. É mais do que isso, porque, veja bem, eu costumo dizer o seguinte, sem qualquer hipocrisia, né? Que tem gente que, não, eu sou nacionalista, eu vou morrer aqui, e o meu país, e bababá, eu vou morrer, eu vou fazer... Beleza, cara, eu acho nobre isso, você deve fazer pelo seu país. Eu acho que existe várias formas de você lutar pelo seu país, direta e indiretamente, tá? Isso aí não tem problema nenhum, concordo. Agora, Gilson, vamos parar de hipocrisia. Vamos ser muito pé no chão, sem hipocrisia. Cara, você tem uma Fiat Uno. Sim. Tá? Beleza, nada contra. Eu já tive Fiat Uno, já tive Fusca, já tive tudo isso. Irmão, se você tem condição de comprar um Mercedes Coupé desse bonitão que saiu agora, aquele Mercedes bacana... Cara, aquele Mercedes top, ou uma X6 que saiu a M, modelo novo agora. Gilson, você tem condição, você pode andar nesse carro, você vai comprar. Se eu hoje, Deus tem me abençoado, tem me dado oportunidade, me concedido uma oportunidade de mudar para os Estados Unidos, botar meu filho para estudar lá, comprar um bom carro e poder andar. Porque aqui, por exemplo, eu ando com um carro blindado aqui e ando cabreiro. É verdade, é verdade. Você comprar um bom carro, você poder andar no teu carro, você botar o teu filho a 0, 0, 0 para estudar, não pago nada. Manu, minha filha mais nova, toca violino. Manu faz luta. Manu faz teatro. Primeiro dia de aula, ela ganha um computador. Olha só, que lá é assim, é muito natural. A galera que tá me ouvindo lá de Orlando, dos Estados Unidos, fala, pô, Zumba, isso aí pra gente aqui, o que tu tá falando de novidade? Pra lá não tem novidade. Pra gente Opa, não tem problema. Mas pra nossa realidade aqui é uma outra coisa. Então, Gilson,
na boa, sem hipocrisia, se eu posso fazer isso de uma forma legal, legítima, cara, por que eu não vou conceder isso pro meu filho? É verdade. É o maior legado que você vai deixar. Pô, o cara... eu vejo lá, Gilson, assim... Tu vê muito isso? A galera que tá indo, que tá... que tu tá prestando consultoria, vendo documentação e tal, você vê muito isso da pessoa tá fazendo pelos filhos, pensando na família. Não, mas mesmo. Gilson, mas é pelos filhos. Eu vou te falar de coração. Sinceramente, como a gente tá muito à vontade aqui, tô sentindo um cheiro de café, se quiser. Pode trazer café aí, se tiver aí pronto aí, é bom. Deixa na câmera nos dois aí. Não tem problema não. Obrigadão. Já tô ouvindo ali. Sem formalidade. Não, aqui é tranquilo. O Zuba quer água também aqui. Inclusive, se você quiser levantar para ir no banheiro também, não tem problema não. Tudo bem. Então, Gilson, você vê assim que sem qualquer hipocrisia, o foco... eu até falo isso com um coração muito tranquilo. Aqui, tá aqui o copo. Aqui. E aqui eu tenho muita tranquilidade em falar isso. Assim, ainda mais que o nosso é um bate-papo abrindo o coração, como eu falei no início. Uma das coisas que me impulsionou muito aí para os Estados Unidos foi a minha filha mais nova, a Manu. A Manu. Né? A Manu tinha 11 anos, hoje ela já tem 17. Com 16 já estava dirigindo? Não, já com 15 ela já está dirigindo. Cara. A Manu com 16, eu comprei um Honda Civic para ela. Um Honda Civic. 16 anos de Honda Civic. Que eu pago $140 por mês. Eu pago 140 prata para ela por mês. Olha só. Honda Civic. Aqui, para você comprar um Honda Civic, você não consegue. Eu fui ver apartamento, aqui. Quase. É um apartamento popular. Eu fui ver um 160 mil. Um lá eu pago 140 por mês. É um apartamento. Então o que acontece? Rodas. Uma das pessoas que me incentivou muito aí para ir para os Estados Unidos foi a Manu, tá? Esse desejo dela de querer estudar, aquela coisa toda. E hoje, Gilson, eu vejo que eu consegui dar um legado. Não, eu falei com a Manu, quando eu tô lá eu converso, claro. ela é gente boa, ela é muito relacionada, e aí eu falei com ela, falei, Manu, quer voltar a morar no Brasil? Ela falou, nunca mais, eu gosto de ir pra visitar as pessoas que eu amo lá, mas voltar pra morar, eu não... Manu Zumba, o Instagram dela, pai, fala. Manu Zumba, isso aí, ó. Sigam lá, Manu Zumba no Instagram. Aí, moral, aí ela... então, porque veja bem, Gilson, como eu falei aqui, eu tenho 25 anos de advocacia. Sim. A advocacia... eu aprendi com um cara que foi um grande professor para mim, que ele sempre falou que a advocacia é plantação. Sim. Você plantar. Planta. E eu sou obediente, eu ouço boas dicas e eu vim plantando ao longo desses anos. Há 6 anos atrás, quando eu tomei a decisão de mudar para os Estados Unidos, Gilson, a minha plantação ela já estava bem legal. Plantação de eu começar a colher. Sim. Tal, aquela coisa toda, aí recebe um honorário ali, recebe outro honorário. Então, para mim, sinceramente, financeiramente, eu não tinha qualquer motivo de querer ir para os Estados Unidos. Faz sentido, realmente. Você já estava estruturado aqui. Eu tinha uma boa casa, motorista e escritório, então, mas eu visualizei que para os meus filhos aquilo ali seria um grande legado e um grande investimento. E foi. Hoje eu tenho 3 netos americanos. Aí, ó, o café aí. Opa, obrigado. Caramba, o negócio aqui tá bom. Dá direito a café, água gelada. Tá muito top. A água isso, que não veio ainda, isso não vai ser só o primeiro, não, né? O copo dele já tá lá, já. Os outros convidados vão ter isso também. Obrigado, hein, Thiago. Então, Gilson, hoje eu faço uma retrospectiva. Eu tenho um amigo, que esse eu vou registrar aqui o nome dele, Josemar. Josemar é meu amigo, meu irmão. Eu sei quem é. Sabe quem é? Josemar é meu amigo, meu irmão. E ele, às vezes, a gente faz um momento de reflexão e ele fala assim, cara, faz uma retrospectiva e vê se vale a pena, se você... Pode me dar aqui. Valeu a pena você ter ido ou não. E a gente só consegue alcançar pontos positivos. No aspecto de família, como eu te falei, eu tenho três netos americanos, né? Eu tenho 3 filhos que moram lá, né? Isso aí é bem legal. E, cara, essa galera... os outros 2 filhos foram depois? Foi você, a Natália e eu e Natália e Manu. Aí depois a Thaís foi, me deu 2 netos, né? O Thiago o Thiago foi depois, me deu o Ícaro. Tudo americano. Tudo americano. Então, lá na frente... Então, você tem agora 3 netos americanos. Que maneira. Lá na frente, o cara vai falar assim, esses netos vão falar, caraca, meu irmão,
alguém teve que vir pra cá pra pagar um preço. Pô, cara, tu falou um negócio agora muito interessante, sabe por quê? Muita gente fala assim, por que eu não morei na Itália? Por que eu não nasci na Itália? Por que eu não sei? Porque às vezes assim, eu sou descendente de uma parte de português, que eu acho que quase todo mundo tem um pouco dessa descendência aí de Portugal, né? E aí, Zumba, água. Obrigado, Thiago. Valeu mesmo. Eu sou descendente de português. Aí, por exemplo, pô, se eu tivesse nascido em Portugal, porque um dia alguém da minha família de Portugal decidiu vir pro Brasil, que se relacionou com algum brasileiro, ainda nasceu alguém, que nasceu meu pai, que nasceu minha mãe, que se conheceu, que eu nasci. Exato. As pessoas pensam assim, poxa, por que alguém da minha família saiu de Portugal, saiu da Itália, saiu não sei o quê? É a mesma coisa. Você tá fazendo o contrário. Você tomou uma decisão de ir pros Estados Unidos com a sua filha, com seus filhos foram pra lá, os netos nasceram americanos. Provavelmente esses netos americanos vão casar com americanas e americanos, o menino e tal, enfim, e vão nascer outros cidadãos americanos que lá na frente, na terceira, quarta, quinta geração, vão falar assim, caramba, que legal, a gente é americano. Não, mas foi um dia, o meu bisavô, meu tataravô era brasileiro. É uma história. Ele saiu do Brasil e veio para os Estados Unidos. Exatamente. Então, você acabou mudando a história da tua posteridade, né? Ficou bonito agora isso. Não, aqui, ficou. Né? E Gilson, trazendo aqui pro lado profissional, eu tenho que destacar isso. Gilson, infelizmente, cara, eu fico muito triste porque o que falta pra gente aqui é aquela dignidade que é concedida lá. A dignidade do cara que é um simples manutenção, um simples faxineiro. Você chega no restaurante, o cara tá ali comendo com a família. Não tem essa parada. Você falou uma coisa que eu achei muito legal quando você falou sobre dignidade. Eu tava lá nos Estados Unidos e eu ouvi você falando sobre isso. Foi o seguinte, você falou assim, você tem uma obra, você tem o peão da obra e você tem o dono da obra, vamos falar assim. O peão da obra, ele consegue comer no mesmo restaurante que o dono da obra. A gente vê isso. Isso aqui não vai acontecer nunca. O cara tem medo. O cara ganha, sei lá, de vir pra Barra. R$500 por semana aqui na obra, não sei quanto que ganha, 500, 800 reais por semana, mas ele não vai gastar ali no Barra Grill ali. Ele tem medo de vir pra Barra, ô Gilson. Ele fica lá na comunidade dele porque ele acha que isso aqui... Então, essa dignidade é uma coisa que é concedida para aquelas pessoas que moram lá. O cara pode reclamar. Vai ter sempre. Eu tô numa igreja, né, que nós temos hoje 150, 200 pessoas lá, e nós temos lá todos os níveis, a galera simples, a galera melhor, babá. Então você vê ali que todos têm uma relação, todos têm uma história. Mas chega para um e fala assim, irmão, então vamos fazer o seguinte, mete o pé lá para os Estados Unidos, como diz meu filho, lá pro Brasil, vai embora. O cara fala, não, irmão, mas não vou não, aqui eu tenho um bom carro, aqui eu tenho uma casa legal, aqui meu filho está estudando. E uma coisa que vale muito a pena destacar é o seguinte, Gilson, o cara lá, com um cursinho técnico, ou aqui, né, um antigo segundo grau, Gilson, o cara tem um carrinho, o cara tem uma casa, o cara tem... É o que você falou, dignidade. A dignidade, isso é muito importante. Tem um restaurante, eu tô até com saudade, a Fabiana tava vendo pra gente fazer uma... Acho que a gente vai pro... Tá vendo aí pra ir pro Beto Carreiro agora? Aproveitar que abriu um pouco também, só pra esparar a mente com as crianças e tal. A gente tá com passagem tudo comprado pra Orlando, mas adiou, né, pra ano que vem. E aí ela falou, pô, tem uma escala um pouco grande aqui em São Paulo. Eu falei, não, qual é o aeroporto? Aí ela viu que é o aeroporto que tem o Oliver Garden. Aí eu falei, cara, eu quero porque eu tenho saudade. Aí você vai no Oliver Garden lá, que é um restaurante quase que popular, se você for ver pelo que ele serve. Porque, tipo, você tem lá um rodízio de sopa refil de sopa. É verdade. Sei lá, $5? $6,50. $7. $7. Cara, tu pode tomar sopa à vontade ali, tipo, e o pãozinho também, que é delicioso. Assim, uma pessoa com $7 senta num restaurante maneiro, legal, bonito, gostoso e come uma comida boa. Por exemplo, aproveitando o Oliver Garden, que o turista usa muito lá, o Oliver Garden, eu já usei muito, às vezes até uso ainda. Mas quem mora lá, algumas coisas mudam, né? Dos lugares que você frequenta. Né? Muda um pouco, né? Você fica um pouco mais local e tal. Faz sentido. Tem um lugarzinho que é muito natural. Vamos lá, nós estamos no Rio de Janeiro. Você está aqui, eu te pergunto, quantas vezes você foi pro calçadão de Copacabana e parou naquele restaurante lá? É o nosso caso lá. Então, tem alguns locais que nós frequentamos, mas muito menos. Mas vamos lá, pro Oliver Garden. Oliver Garden, você tem um prato lá de $15, que é um macarrão lá... Delicioso. Alfredo, por exemplo, que vem bem servido.
Aquele macarrão ali, cara, você, humanamente, uma pessoa normal, ela consegue pra duas comer pessoas comerem. duas pessoas. Sendo que, juntamente, vem uma salada, um pote de salada de graça, tá incluído. É verdade. Vem aqueles pãezinhos absurdos. Cara, você pode pedir pra repetir com manteiga. É muito bom aquele pão. Cara, então você come com $16. Vai lá, o tip, não sei o que, $20. Então, cara, com $20 você... Ô, Gilson, eu costumo dizer que eu tô aqui, eu faço muitas reuniões. Café, almoço, jantar, reunião. Hoje eu tomei o café da manhã aqui bem servido, obrigado. Especial. Aí daqui eu já vou para almoçar com outra pessoa. Todo dia tem um jantar. Ontem eu jantei com uma pessoa, anteontem, né? Gilson, e a gente vê as continhas no restaurante. Ontem, por exemplo, deu 638. Anteontem deu 540. Cara, pô, eu tô falando de $20. Falou tudo. Não, se uma conta lá, assim, bem caro, que você faz para um restaurante assim mais, sabe, legal. Fogo de chão. Fogo de chão, o almoço lá tá 35, que eu conheço lá. Caramba! Meu amigo o Paulo. rodízio é um pouco mais caro. Um abraço pra ele. Neymar, que é o gerente, a mãe dele tá até dodói. Legal. Estamos orando pela mãe dele, mãe do Neymar. Ele até veio pro Brasil. O fogo de chão. 35 prata, que é o almoço tal, você come bem. E aí você não inclui 3 tipos de carne. Eu tô até fazendo uma propaganda aqui, Neymar, olha aí. E depois, se você quiser o rodízio top do top do top, $55. E aí, você, 2 refrigerantes, você vai gastar $70 numa conta dessa. Gilson. Isso é a conta cara. Cara, aí você foi pra um restaurante muito maneirão, você gastou 150. Entende? Então, pô, Gilson, aqui... Qualidade de vida é quinhentão. 500. À noite, 500 que você gasta. Então, verdade. Eu não tô... Pô, Zumba, tu tá massacrando o teu país. Amo isso. Não, é realidade. Vamos lá. A realidade não tem mimimi, não. Não, eu amo o Brasil. Aqui eu ganhei minha vida. Vamos ver. Aqui que eu ganhei, aqui que é o fruto do meu trabalho, veio daqui. O que me deixa somente é muito triste, muito frustrado. Concordo. Eu fico vendo algumas coisas assim que eu falo. Esse exemplo da geladeira que eu dei. Cara, o cara com salário mínimo ele não consegue comprar uma mini geladeira. 80% da... então não, isso... E é aquilo que eu tava te falando. Que eu comento muito com amigos quando eu tô lá. A gente tá lá, vai de turista, a gente vai fazer compra, vai pro shopping, vai pro outlet. E aí tu vai lá na loja da Gap. A loja da Gap lá é lixo, é tipo $3, $4. Aqui é coisa de rico. É muito louco isso. A roupa da Gap, o pessoal usa lá pra ir pra escola. Aqui, tipo, é pra ir na festa. Então, assim, é essa dignidade que eu gostaria que o brasileiro tivesse. Não é, vamos todo mundo mudar pros Estados Unidos. Não vai todo mundo mudar. É a realidade. A questão é, se pudesse ter esse tipo de dignidade, seria maneiro. Agora, existem pessoas que têm esse... querem dar essa qualidade de vida para a família e existem caminhos legais. Você não precisa entrar num barco ou entrar num carro, na mala de um carro para atravessar o México. Existem caminhos legais e o seu trabalho hoje, das vertentes da Zumba Consulting, né? É ajudar as pessoas a irem para os Estados Unidos de forma legal. E o melhor, uma pessoa que está pensando em ir daqui a 2 anos já precisa começar a entrar na documentação hoje, né, Zumba? Não, tem que quem quer fazer programado. Eu sempre costumo conversar com o cliente e falar isso. Eu não apresento dificuldade para vender facilidade. Primeiro que eu não sou vendedor, né? Nada contra, meu sangue corre até venda. Eu amo vendedor. Sim. Mas é diferente, eu não estou fazendo uma venda. Eu estou concedendo uma consultoria que dezenas de casos eu falo, infelizmente isso aí eu não posso te ajudar. Então é uma consultoria que você dá, mas a chance é muito grande. Se o cara tem uma formação, tá? Se ele tem uma faculdade, se ele tem uma pós-graduação, um curso técnico, ele pode conversar conosco. Nós temos o nosso Instagram, que é o Zumba Consulting, ok? Eu vou botar na descrição do vídeo aqui também. E aí ele pode marcar uma consulta conosco, ou pessoalmente, em um dos nossos escritórios, ou online. Hoje tudo muito online. A gente dá uma consultoria para ele. E é aquilo, Gilson, ele pelo menos, se ele tem esse sonho no coração,
ele pode nos consultar, que é muito mais fácil do que ele legal. imagina. Né? Agora me diz uma coisa, a gente está aqui num momento de eleição americana que o Biden ganhou, mas tem o anúncio oficial, provavelmente é ele mesmo que vai se confirmar. Muda alguma coisa? O que você acha do que você tá lá, você conhece pessoas, muda alguma coisa para quem está querendo tirar visto de turista, que quer viajar? O que você pode ter hoje, assim, do que você ouviu, enfim. E também para quem tá querendo ir morar lá. Teoricamente, hoje, a gente vai saber mais quando ele começar a agir, né? Sim. Mas, teoricamente, o que você tem ouvido lá, assim? Veja bem, Gilson, o que eu vejo de um presidente que ficou 4 anos? Absolutamente nada contra ele. Na área de imigração, não posso dizer que ele apertou, ele arrochou. Não houve isso, muito pelo contrário. Ele foi muito justo, como eu falei aqui. O objetivo foi trazer... Ele quer o melhor para os Estados Unidos. Melhor. Ele não está pensando no cara que tá duro no Brasil, ele está pensando nos Estados Unidos. Ele é muito menos político do que deveria ser. Ele é truculento, ele fala... Do Trump, a gente tá falando do Trump. Ele passa por cima, que é o atual presidente ainda. No americano. Pensando nos americanos, os empresários, podemos dizer que... amam, porque ele trouxe muitos benefícios para os empresários, e quando eu digo empresário, ele trouxe muito benefício para a população no modo geral. Sim, porque se ele faz as empresas crescerem, gera mais emprego, exato. gera mais... A economia, ela cresceu bastante, desemprego, assim, absurdamente, um trabalho... Eu não tenho o que reclamar. Eu acho que ficou 3%, né, de desemprego, é um número absurdo. Surreal. É um cara que... aqui na total liberdade, a minha concepção, a minha visão, é um jogador, dono de cassino, empresário, ele bate na mesa. Sabe usar as palavras. Bate na mesa, vou acontecer. Daqui a pouco você vê ele lá com um coreano apertando a mão. Disse que ia explodir a Coreia, daqui a pouco tá... Então é um cara... É tipo o Bolsonaro que falou que vai ser por pólvora, né? Se não tem discurso, vai na pólvora. Parece que o Bolsonaro quer fazer guerra com os Estados Unidos. Enfim. Será que a gente durava uns 30 segundos? Enfim, então eu não tenho absolutamente nada contra. E agora a gente recebe um outro presidente, John Biden, que é um cara com uma outra pegada, tá? É um democrata, é um cara político, né? É um cara que tem um histórico político, né? Ele foi vice do Obama, não foi isso? Foi vice do Obama, senador, já veio aqui no Brasil algumas vezes, 3 vezes pelo menos, aquela coisa toda. É com outra pegada, é um cara que pensa mais, é um cara menos explosivo. Eu acho que... E como você falou, mais político, eu acho muito interessante isso que você falou. Porque o político, ele tá preocupado não só com o que ele vai fazer, que vai gerar resultado, mas o político, ele tá preocupado mais também com a aparência, com a plástica. O que o Bolsonaro não é. O Bolsonaro não é político. Não, e o Trump também não é. O Bolsonaro fala um monte de besteira e não tá nem aí o que vão pensar. O Trump também não era. O Trump não era. Não é. Ele não tá nem aí. O cara tá mais preocupado, o político tá mais preocupado com a aparência, com o design, com a maquiagem, do que se de fato vai ter números favoráveis ou não. Tanto que, assim, o Obama, bacana, cara agradável, simpático, humilde, né? Pô, abraça todo mundo e tal. Mas se você conversa com um americano, ele fala, não gostei do governo dele. Não gostei, de números aí, números e tal. Então... Assim, a expectativa é boa. Na área da imigração não muda nada, tá? Isso que a gente queria saber. Não muda. Até pro cara que quer tirar um visto pra turista, assim, você acha que muda absolutamente nada na área da imigração. Hoje, por incrível que pareça, a imigração, aquela sobrecarga que tinha em função da pandemia, deu uma aliviada. Os caras estão com tudo em dia, mas em dia. Então... Eu creio, eu fiz um vídeo agora, essa semana passada, até assim, com o meu coração muito aberto. Falando um pouco das como empresário americano, porque hoje eu tenho empresa lá, eu tenho 3 empresas nos Estados Unidos. E como empresário, dando as boas-vindas, que Deus abençoe aí o nosso... Inclusive, uma dessas empresas, eu sou sócio do Zumba lá, enfim. Tenho a honra de... Eu que tenho a honra. Enfim, então eu acho que é legal. O país vai continuar crescendo, a perspectiva vejo que é boa. E, assim, o meu palpite, agora é palpite, essa questão desse questionamento e etc. Gilson... Em relação à fraude na eleição e tal, entendi. Não vai o Biden mesmo, né? Eu acho importante que se investigue denúncias como o Trump foi investigado. O Trump foi investigado uns 3 anos aí, se a Rússia ajudou. Quase teve impeachment. Então, tipo assim, eu acho o seguinte, o que eu não gosto muito, eu não gosto de ativismo de nenhum dos dois lados, nem de esquerda nem de direita. Tipo, se a galera da esquerda falou que a eleição do Trump foi fraude, ficaram 3 anos investigando o cara.
cara. Então, se agora o Trump tá falando que acha que é fraude, eu acho que tem que investigar também. Se não vai dar em nada, não tem problema. Mas eu acho o seguinte, não pode ter um peso e duas medidas, né? Falei certo o ditado? Acho que é isso mesmo, um peso e duas medidas. Eu acho que é a única coisa. Mas eu concordo com você. Eu acho que deu Biden mesmo e ponto final. Até pelo fato do Trump não ser um cara tão político assim. Se ele fizesse o que ele fez, mas tivesse uma habilidade melhor nas palavras, assim, pra agradar gregos, aí é o caso do Bolsonaro também. Se fosse mais malandro nas palavras, vomita merda pra caramba, e aí, tipo, dá mole, perde muita gente nesse sentido. Não, é verdade. E por fim, nessa área política, eu só vejo uma coisa muito negativa e que me deixa muito triste, até porque é um país de primeiro mundo, prega um Estado de Direito democrático, uma democracia de forma aberta e tal, e acontecer uns probleminha desse é muito, muito chato. Porque dá uma conotação de fraude, dá uma conotação... enfraquece a democracia. Falta de seriedade nas urnas, isso é muito, muito chato. Mas, enfim, é uma política, coisa que sempre vai acontecer, é verdade. Agora me diz uma coisa, você tem amigos americanos, assim? Sim, a gente acaba tendo amigos que são americanos, amigos que... O que eu ia te perguntar é o seguinte, sobre política. Porque aqui no Brasil, a gente tem uma visão muito assim... uma parada que eu me incomoda um pouco é o seguinte. O pessoal fala assim, todo político é ladrão, essa política tá tudo uma podridão, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí vem uma pessoa que eu não quero ser político, nada disso, mas vem uma pessoa que você sabe que é uma pessoa que você convive há anos, que é um camarada honesto, que é uma pessoa correta e fala assim, cara, eu vou me candidatar. Não faça isso. Eu não entendo isso, eu queria saber se nos Estados Unidos também tem essa mesma conectação. Eu não entendo, tipo assim, se eu acho que você é honesto, se eu acho que você é uma pessoa correta, e você diz que quer entrar pra política, eu falo assim, que bom que tem alguém que é correto, que vai, de alguma forma, tentar melhorar, vai melhorar aquilo. Não, o brasileiro, ele fala assim, não, e aí continua votando nos ladrões. Eu não entendo isso. O americano tem disso, tipo, o cara vai falar assim, eu vou pra política. Não, mais um querendo roubar. Tipo... nós temos lá, inclusive, ele é cidadão americano, é brasileiro, né? Inclusive tem uma história muito bonita. Eles hoje têm uma universidade lá nos Estados Unidos, lá em Orlando. Tem uma história muito bacana. Eles estão lá desde 1999. O filho é deputado, é um brasileiro, né? Pogliatti lá? Pogliatti, falei certo? Pogliatti. O filho é um cara simpaticíssimo, agradável. Tá lá desde 99, chegou lá da mesma idade da Manu, 11 anos. E a gente vê de uma forma diferente lá. Só para você ter uma ideia... eu tenho um irmão que eu considero ele um irmão, ele está lá há 31 anos e ele trabalha assim na casa de uma senadora da República lá. E aí você vê o seguinte, Gilson, essa senadora da República, ela é de Miami. Sim. A senadora da República, ela tem 2 assessores em Miami, 2 assessores só que é permitido, e 2 assessores lá em Tallahassee. Não é igual aqui não, que o cara tem 18 assessores, 35 secretários. Isso, 2 assessores aqui e 2 lá em Miami, que é o local dela, de origem, e 2 assessores lá em Brasília, assim, vamos lá para Brasília, que é Tallahassee. Sim. Então você vê que é outra coisa, Gilson, tipo... não é que não haja corrupção, mas assim, é de uma forma muito micro. O dia a dia você vê que algumas coisas... Senão o país não seria do jeito que é. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, que nós fomos jantar juntos, um advogado, e aí a gente estava falando sobre o oficial de justiça lá. O oficial de justiça lá, como o policial, ele é uma empresa contratada, que é responsável por aqueles policiais, pelo oficial de justiça. Claro que empresas diferentes. Sim. Cara, e tudo rola. Aí a gente estava falando de um caso lá nosso. Aí o oficial de justiça teve lá. Inclusive estava até o nome da empresa que ele representa. É um oficial de justiça de uma empresa. Aí se você fala assim, pô, mas vem cá. Cara, será que esse oficial de justiça, se der uma pratinha para ele, ele não segura o mandado? O que tu acha? Será que esse cara aí não vai dar uma postergada no mandato de pagamento? Na citação? Enfim,
Gilson, não dá pra imaginar. Não dá pra imaginar o cara... Eu, por exemplo... O cara segurar Eu vou te falar por uma coisa simples. Eu, por exemplo, tava lá dirigindo, minha filha passou mal. A Laura tava passando mal, ela tava, enfim, com uma crise de tosse absurda. A gente chamou pelo seguro, né? Seguro de viagem. Foi um médico lá. Aí, sorte que meu filho Luiz Gustavo tava lá, porque I don't speak English, né? E aí ele até falou espanhol, cara. Ele até forçou no espanhol pra poder falar com a Fabiana do que o Luiz tava traduzindo. Mas ele meio que deu o médico foi muito gente boa. E aí eu tava meio que, tipo assim, transtornado, porque a Laura tava com uma crise de tosse absurda. A gente tinha, né? A gente tinha parque da Disney e tal. E eu tava falando, caraca, se a minha filha entrar em crise agora, vai estragar a viagem e tal. Eu tava por elas. Porque elas estavam lá, a primeira vez delas na Disney. A minha não, já tinha ido algumas vezes, a Fabiana também. E aí a gente foi. Aí eu fui pra farmácia. Dirigindo com o Luiz Gustavo, ele estava junto comigo, ele falava inglês e tal, fui pra farmácia, comprei o remédio, era de madrugada, a gente estava em Devonport e a única farmácia, Walgreens, né? A única Walgreens 24 horas que tinha perto da gente era tipo 30 minutos de carro, sei lá, alguma coisa, 20 minutos de carro, era longe, não tinha em Devonport 24 horas, era de madrugada já. Aí eu fui, e aí na volta era uma pista muito escura, e aí na volta eu fui lá andando e tal, e tinha uma placa de pare, stop. E lá, você falou isso quando você me emprestou um Jaguar, a primeira vez que eu fui lá. Verdade. E aí você falou, a placa pare é pra parar. É um policial. Não é igual os Estados... Não é igual no Brasil. E tem alguém ali escondido em algum lugar que vai te pegar. E aí, cara, de madrugada, tudo escuro, eu falei, cara, eu dei uma freadinha, mas falei assim, cara, vou seguir. Na hora que eu segui, 5 segundos depois... Como era escura, o cara ligou a árvore de Natal. Meu irmão, aquela luz. Eu falei, caraca, o cara vai me parar. E aí eu falei, caramba, Luiz Gustavo, tu vai ter que traduzir aqui, que eu não falo inglês. E aí, pô, parei o carro assim, aí chegou o policial, né? Chegou o policial perto de mim. Aí eu tô lá, aí o cara já chega dando... Mas o cara já chegou dando bronca. Aí I don't speak English, my son speak English. Isso eu aprendi ali, eu me virei. Eu acho que eu tava nervoso, que eu até falei um pouco de inglês ali. Aí eu falei, meu filho fala inglês. Aí o cara, tipo, começou a falar em espanhol comigo. Ele não quis falar com o Luiz Gustavo, não quis falar com o meu filho. Aí começou a me dar esporro e apontando pra placa que eu passei, que não sei o quê. Aí eu falei, então eu vou no espanhol agora. Aí eu falei assim, minha hija está doente. Minha hija está doente e eu vim comprar medicamentos. Tinha ter filmado isso. Eu vim comprar medicamentos e eu estou transtornado. Faz um no espanhol. E aí, tipo assim, ele não me multou. Ele, tipo, que é turista, pegou meu passaporte, viu e tal. Perguntou se eu tinha a carteira da habilitação da Flórida. Acho que ele falou alguma coisa assim. Eu falei que era a minha do Brasil mesmo. Me liberou. Mas assim, cara, eu passei uma placa de pare, tipo, 3 horas da manhã, numa rua deserta, tudo escuro. E se tem esse nível de exigência, é porque, de fato, numa coisa maior. Então você não vai ter conversa, não vai ter jeitinho. Né? Como eu falei, Gilson, esse exemplo há pouco do mandado do oficial de justiça, do cara falar assim, não, eu vou dar uma grana. O cara vai falar, como assim, cara? Não sei nem o que você está falando. Então muda bastante na área da política. Respondendo aquilo que você perguntou no início, cara, é muito natural. Se o cara quiser se eleger ou quiser buscar para se eleger, as pessoas vão até apoiar, né? Num pleito político, se for respeitado, tiver. Por que você fala, cara, aqui, pelo amor de Deus, corre disso? Porque você tem medo desse cara entrar na corrupção, ser corrompido e etc, etc. Entendi. Não, beleza. Bom, vou caminhar aqui pro fim, esse papo tá muito maneiro, foi muito legal. Eu tenho certeza que a galera vai ter gostado muito e assim, trouxe bastante informação e eu tenho certeza que muita gente vai te procurar também lá na Zumba Consulting. Eu queria te falar o seguinte. O que você pode falar assim? O que você atribui? Eu sei que são muitas coisas, claro. Mas o que você atribui, ou as coisas, alguns pontos, que você pode falar 3 pontos importantes que você atribui para você ser hoje um cara de sucesso? Para você ser um cara hoje que você trabalha pra caramba, continua trabalhando e muito. Você tá aqui no Brasil trabalhando, né? Podia estar nos Estados Unidos na Disney. A Disney tá vazia agora, tá até bom pra ir, né? Enfim.
o que você atribui aí ao teu sucesso profissional, enfim, como família também, você tem uma família muito bacana, o teu relacionamento com a Natália, enfim. O que você atribui, se você tivesse, sei lá, pensar em 3 coisas assim que você atribui, que pra quem tá ouvindo hoje aqui, tá ouvindo a gente ou assistindo, possa pensar assim, caramba, eu quero aprender um pouco com Zumba pra poder chegar em algum lugar, né? O que você atribui se tivesse que falar 3 coisas assim? 3 coisas eu falaria com muita facilidade. Primeiro, Deus. Sem mim nada podeis fazer. Se Deus não estiver à frente da sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que isso daí é fundamental. Um dos segredos da minha vida é ter colocado Jesus na minha vida. Legal. Não estou falando de religião, respeito a tua religião, a de todos, mas sem Deus eu tenho certeza que eu não chegaria onde que eu cheguei. Segundo, família. Família é de extrema importância. Eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa, respeito esposa, filhos, dialogo, a gente tem um relacionamento muito aberto, a gente senta para conversar, a gente sai para jantar, para falar de problemas de namorado. Às vezes minhas filhas estão me esperando lá, pai, tô te esperando para a gente falar sobre o meu namorado. É legal isso, e a gente tem um relacionamento, uma família, um negócio, uma coluna muito importante. E por fim, o que eu falei muito aqui, que se chama relacionamento. São os 3 pontos que, se eu tivesse de dar conselho ou uma sugestão... Você me falou uma coisa, eu lembro que eu tava... Eu tava falando contigo, eu falei assim, caramba, Zumba, pô, os caras me chamaram aí pra receber uma moção de um negócio na Câmara de Vereador, acho que eu não vou lá não. Você falou assim, vá. Tudo que tiver prêmio, entrevista numa radiozinha pirata lá dentro da favela, vai, dá entrevista, faz porque isso é relacionamento, isso pode te ajudar um dia, e inclusive vai ajudar na questão do visto também, né, os títulos, as coisas e tudo. Isso. Então, tipo assim, isso é uma coisa que você falou muito. Eu acho que a gente pode botar aí uma base desse, não como base, que pra mim base é realmente a espiritualidade, é Deus, isso pra mim é muito importante também. Eu conto isso que a minha mãe sempre falou pra mim, ela me contava histórias bíblicas quando eu era pequeno, e hoje ela conta pra minhas filhas. E quando ela contou a história de Salomão, que Salomão podia ter pedido tudo, mas ele pediu sabedoria, desde essa época que eu tinha, sei lá, meus 6, 7, 8 anos de idade, que nas minhas orações eu sempre peço sabedoria pra Deus. Legal. E hoje as pessoas me conhecem como um cara que é inteligente, e eu falo assim, cara, eu vejo que tudo isso aí não foi uma coisa, meus cursos ajudaram tudo, mas eu vejo que tem uma sabedoria que não é minha, que Deus me deu isso, eu acredito muito nisso. Então isso está acima de tudo, mas eu vejo como uma base de tudo, e que você falou aqui o tempo inteiro, que é trabalho também, né, Zumba? Claro. Não é só você ter o relacionamento, mas é você trabalhar de fato, é você fazer, tipo, trabalhar, acordar mais cedo do que todo mundo e dormir mais tarde do que todo mundo, é disso, né? Tem a ver com você realmente ralar, fazer a coisa acontecer. O trabalho, eu aqui, por exemplo, Gilson, eu trabalho 3 vezes mais do que lá. Eu acordo 6 horas da manhã, vou dormir 1h30 da manhã, sempre, todos os dias. É muito difícil ter agenda contigo, para te trazer aqui. Eu não queria que tu fosse embora para os Estados Unidos sem gravar o podcast contigo. Prazer. Então, sem sombra de dúvida, tudo isso que eu falei, se não houver o trabalho, cara, é uma coisa que eu até deixo apartado, porque sine qua non isso. Isso tá ligado a tudo isso que eu falei. É verdade. Tá? Então o trabalho, meu irmão, é o que eu falei, nos Estados Unidos ou aqui, o cara quer moleza, vou pra lá, vou ganhar dinheiro numa moleza, não vai. Vai ser pobre lá igual é pobre aqui. Ou pior. E vai sofrer mais lá. Ali, toma 50 de um. Tem um familiar que ajuda. Tem um familiar, tu vai lá, chora, pede. Falou tudo. Lá não tem, tá? A gente até entende lá, Gilson, eu falo muito isso lá, que é um desrespeito você pedir dinheiro emprestado lá. Olha aí. Porque como todo mundo tem a sua vidinha lá regrada... como a gente tá no Brasil, me empresta dinheiro. Não, aqui é até mais fácil. Porque o cara lá tá regrado, ele tem dinheiro do aluguel, dinheiro da prestação, dinheiro do carro. Aí chega, você pode me emprestar 1.000? O cara vai falar, cara, eu tô aqui regradinho, se eu te der, vai me quebrar. Então, o trabalho é fundamental. Aquela pessoa que deseja ir fazer... Não tem nada a perder, tá, Gilson? Para finalizar aqui, eu ia contar, mas acabou que eu não contei. Eu estou atendendo uma família que está indo para lá. E aí, em respeito, porque a nossa consultoria é uma consultoria completa. A gente vai ver carro, casa, colégio para as crianças. A nossa consultoria legal, é completíssima. Legal. E aí o casal não entendeu muito bem, que eu falei assim...
tá tudo certo, vocês vão fechar e tal, eles vão fechar. Eu falei, só tem um detalhe, para fechar eu preciso ouvir os teus filhos. Ué, como assim? Eu falei, por favor, marca com eles. Eu marquei 8 horas da noite com os filhos. Aí foi lá uma menina simpaticíssima, de 26 anos, uma menina inteligente, o filho também, um jovem, tem o nome do meu filho, Thiago, não é à toa que ele é inteligente. E aí nós batemos um papo. Eu queria ouvir os dois, para entender por que eles queriam ir para lá. Porque é muito ruim você fazer a coisa de forma compelida, de forma obrigatória. Sim. E ali foi muito legal, que eu pude esclarecer uma série de coisas. Então, essa harmonia familiar também é muito legal. Maneiro, maneiro. E aí é isso, tá todo mundo unido no mesmo propósito, fica até mais fácil as coisas convergirem aí e tal. Muito legal. Pra fluir e dar certo, né? Bom, galera, Zumba, primeiro eu quero te agradecer, seu podcast 01 aqui, cara, foi muito legal. Vão ter outros também, porque... Sim, o que a gente não falou quase nada aqui, eu não sei nem quanto tempo a gente tá falando aqui, mas eu acho que a gente tem muito, você tem muito assunto, muita história até para contar, cara, é muito legal. Tem só um detalhe aqui, tranquilo. Desculpa, mas tem um amigo meu que ele diz o seguinte, quando você tem mais história para contar do que vida para viver, tu tá ficando velho. Eu tenho muita história para contar. Muita história. Eu tô colocando aqui na minha bolsa de histórias. Eu tenho bastante histórias também. Enfim, então, primeiramente agradecer por esse primeiro aí, pela honra. Estreamos aqui na loucura, aqui, ajeitando tudo, equipamento, foi muito legal, né? Cleiton aqui me ajudando aí, operando e tal. A gente tá tudo em amigos aqui, né? Muito bom, muito bom. E falar pra você, aí, você que tá nos assistindo ou nos ouvindo pelas plataformas de streaming, se você tem uma empresa e você quer anunciar no nosso podcast aqui, entre em contato com a gente aí pelas redes sociais. A gente tá abrindo vaga aí para pelo menos uns 3 patrocinadores aí. E todo esse patrocínio a gente vai estar divulgando nos episódios. Os episódios ficam para sempre, né? O melhor de tudo, né? Vai ficar para sempre e vai estar sempre sendo divulgada a sua empresa aí, dependendo do teu negócio. A gente vai ter que aprovar, ver o que pode fazer. Olha aí, ó, Zumba Consulting aí, hein? E a gente quer fazer o seguinte, na verdade, eu não preciso graças a Deus, eu não preciso de dinheiro, do seu dinheiro como patrocínio. A gente vai pegar 100% dos patrocínios e investir em divulgação dos episódios aqui. Então, a gente só quer divulgar ainda mais aqui. A ideia não é fazer dinheiro com isso. Graças a Deus eu tenho meus negócios aqui para fazer grana. Enfim, e se você tiver dicas de quem a gente possa trazer como convidado, se você quiser deixar perguntas para depois a gente mandar para o nosso convidado aqui, a ideia depois é fazer ao vivo, que seria legal agora, no ao vivo, a gente poder ler várias perguntas da galera interagindo. Em inglês, né? Eu vou deixar aqui uma recomendação de ouvir o Ian. Sim, Ian deve vir semana que vem aqui. Tem um curso de inglês que vale a pena. Se você está querendo ir para os Estados Unidos, já começa a fazer aula. Falar inglês, é verdade. E nem fala inglês, para mim eu preciso fazer. Então, assim, Ian vai vir. Semana que vem a gente vai gravar com o Ian também. E a gente está indo para um caminho de gravar ao vivo. De gravar, mas de transmitir ao vivo esse bate-papo direto. E o que é legal é que a gente vai poder ter o feedback na hora do pessoal e ler perguntas. Ser um momento que eu poderia ler várias perguntas das pessoas para você e tal. No próximo a gente vai ter isso. Enfim, galera, é isso aí. Muito obrigado. A gente vai soltar aí agora a vinheta final. Um abraço para todos vocês. Zumba, brigadão. Quiser dar suas palavras finais aí. Só tenho a agradecer. Cara, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo teu tempo. Que Deus abençoe a todos. E a Zumba Consult está à disposição. A Zumba Advogados Associados também no Brasil. Maravilha. E tamo juntos. Valeu, galera.